que os microtraumas ou traumas, eles eventualmente podem começar já no útero. Como assim? Então a sacada é liberar essas emoções. E como é que a gente libera essas emoções? Nós já nascemos sendo especialistas nessas habilidades. E uma delas é reprimir emoções. Então agora a gente precisa conversar sobre como desativar essas emoções reprimidas. É tão simples quanto abrir uma torneira. Mas de tão simples e tão óbvio não é visto. Porque o óbvio nem sempre é percebido. E como que faz para liberar as emoções reprimidas, tá? Silvio Mads é hipnoterapeuta, pesquisador, pioneiro em técnicas modernas de hipnose para curar o que quase ninguém consegue acessar, o sofrimento emocional na sua raiz. No episódio de hoje, vamos falar sobre como a hipnose pode ser uma ferramenta de cura para traumas, ansiedade, medo e dores emocionais profundas. O que da auto-hipnose a gente pode encontrar para que a gente possa minimizar os efeitos da depressão ou dessa tristeza que bate tanto nas pessoas? Se a pessoa está ali sentindo essa tristeza, será que ela não alimenta mais? Não. Por exemplo, tu me falou que tu conseguiu resolver a tua depressão. Como é que dentro da minha casa eu poderia resolver a minha depressão? Porque o que acontece? Quando eu sinto que eu estou evoluindo, isso dá prazer, amigo. O sentimento de evolução, ele dá prazer. E ele traz dois sentimentos valiosíssimos, que é a... Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Silvio, como é que a hipnose pode nos ajudar na depressão? A hipnose pode ajudar na depressão porque ela nos conduz na busca da causa. É preciso realmente considerar que a causa é o elemento mais importante por onde a gente pode começar o tratamento de uma pessoa que esteja num estado depressivo. Esse é o ponto mais importante. Então, quando nós focamos na causa, a gente pode pensar em resolver. E a hipnose, ela realmente costuma acessar a causa através do subconsciente ou do inconsciente, dependendo da abordagem que se utiliza, né? Na hipnose, nós usamos muito a abordagem do subconsciente. Então, através do subconsciente, nós podemos encontrar as causas. E que causas seriam essas? Pois é, essa é a minha dúvida. Poderia ser uma boa pergunta? Porque é multifatorial, pelo menos é o que dizem as grandes mídias e os grandes cientistas e tudo mais, e os papers que tem aí sobre depressão. Ela é multifatorial. Então eu vou utilizar um neologismo. Eu diria que ela é unifatorial. Tu diz, mas por quê? Agora E vamos entrar no assunto, então pode vamos lá. Muito bem. A causa única da depressão, da ansiedade, são emoções reprimidas. Tá, sim. Não existe outra causa. Ok. Só essa. Agora vamos ver como que esse fator ocorre. Como que acontece a repressão das emoções, né? Nós humanos, nós nascemos sabendo fazer xixi, fazendo cocô, chorar, enfim. E mamar e reprimir emoções. Nós já nascemos sendo especialistas nessas habilidades. E uma delas é reprimir emoções. E ao longo da nossa vida, quando nós ainda somos crianças, os nossos pais, que também têm essa habilidade, eles estimulam a gente a reprimir emoções. Por exemplo, está lá o menino chorando. Alguém vai dizer, para de chorar. Menino não chora. Ou seja, vão reprimir a criança em sua tristeza, porque quem está chorando está triste. Vai reprimir a tristeza da criança. O mesmo acontece com medo. Menino não sente medo. Não sinta medo, porque isso não faz sentido nenhum. Enfim, há uma repressão das emoções quando nós somos crianças. Os adultos fazem isso, mas eles também não têm culpa, porque eles aprenderam assim também. Não? Então, é muito importante a gente trazer essa abordagem. Além do mais, existe também uma abordagem antropológica que, no passado, as pessoas não podiam demonstrar as emoções porque eles eram excluídos. Demonstrasse raiva era excluído da tribo, demonstrasse medo era chamado de covarde, enfim, a tristeza não poderia ser manifestada por N motivos, né? Então, nós somos uma sociedade especialista em reprimir emoções. E agora vamos falar sobre repressão de emoções. Como assim? O que é isso? Onde que isso acontece?
É importante a gente compreender essa parte. As emoções, elas são reprimidas porque elas são guardadas com chave. Isso é só uma metáfora. Vamos analisar por um outro ponto de vista. Imagine o seguinte, você certamente sabe andar de bicicleta e todas as pessoas hoje em dia sabem andar de bicicleta. É natural saber andar de bicicleta. Mas como que esse processo acontece? Através da nossa memória implícita. A gente começa a repetir os padrões, pedalando, ficando em cima da bicicleta, e com o tempo a gente aprende, mas esse aprendizado é tão curioso que se perguntar a alguém como que se faz para andar de bicicleta, ninguém saberá responder. É simplesmente um tipo diferente de aprendizado que fica armazenado na memória implícita. E aí, da mesma forma, nós podemos falar sobre violão, sobre teclado. Andar de carro também. Andar de carro, sim. Exatamente, né? Que daí você vai dividindo um pouco para outras memórias, a memória motora, enfim. Só que, na verdade, lá no fundo, nós estamos falando sempre da memória implícita, né? Lá na memória implícita, nós não temos apenas as coisas positivas como andar de bicicleta. Nós temos também as coisas negativas. E aí, nesse ponto, nós precisamos também dividir a nossa memória em diversas partes. Quando falamos memória, a gente associa ao aspecto visual da memória. Passei há 10 anos atrás, na frente de uma casa rosa com telhado verde e um cachorro correu atrás de mim. Ali tem cores, tem uma experiência de correr, tem uma experiência do cão, tem a experiência de ter tido medo. E, então, são vários aspectos de uma mesma experiência que vai ficar armazenado na memória. Com o tempo, a casa pode ter desaparecido da minha memória, o cão também, mas o medo do cão não, ele ficou armazenado. Ele ficou registrado na memória. E é por isso que, quando se fala em traumas, por exemplo, o que é o trauma? O trauma é um registro que foi armazenado em um momento de alta carga de emoção, que é um hiperfoco emocional. Então, qualquer que seja o cenário onde haja um hiperfoco emocional, seja ele minúsculo ou grande, quando é grande nós chamamos de trauma, e quando é pequeno a gente não tem nem nome para isso. Eu chamo de microtrauma para distinguir, né? Então, quando é pequeno ele também tem impacto, porque ele pode se repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma criança sendo chamada de burra, tu é burra, tu é burra, tu é burra, tu é burra, várias vezes por dia, várias vezes por semana, várias vezes por mês. O que ela vai achar dela mesma daqui a 10 anos, sendo que a autoridade maior da vida dela chamava de burra, né? Embora os pais também não tenham culpa, porque esse provavelmente também foi chamado de burro anteriormente, né? Então, eu dei uma volta enorme para voltar nas emoções reprimidas. Então, as emoções são reprimidas da mesma forma que eu aprendo a andar de bicicleta, de certa forma eu aprendo a reprimir emoções. Eu gravo no meu sistema aquilo que eu repeti. E as emoções são repetidas e elas ficam gravadas no sistema. E aí não são liberadas. Então, a sacada é liberar essas emoções. E como é que a gente libera essas emoções? A hipnose, eu fiz muitas pesquisas para descobrir se haveriam outras ferramentas além da hipnose para liberar, né? E assim, pode haver outras ferramentas, mas elas vão ser chamadas de... na essência, vai ter sempre o transe. E o transe é a ferramenta, por essência da hipnose, né? O transe mental, né? Então... quem realmente estuda esse aspecto com profundidade é a hipnose, né? O transe ele é encontrado também em outras terapias alternativas, como, por exemplo, a ayahuasca? A familiar, como é que chama? Não sei o quê. Constelação familiar. A constelação familiar também usa o transe. Só que dentro da constelação, o transe não é explorado, ele não é estudado profundamente como é na hipnose. Mas também, ou seja, dá para dizer que a constelação é uma área da hipnose, né? Mesmo que os profissionais não saibam disso, porque tem transe lá. Tem transe? Se tem transe, tem hipnose, porque o transe é a essência da hipnose, né? Então, e aí eu procurei inúmeras outras ferramentas, só que todas elas usam o transe, então o que resta uma ferramenta, que é a hipnose. E a hipnose, ela é acessível a qualquer pessoa, não há necessidade de um estudo muito longo para aprender sobre a hipnose, né? É preciso sim entender a estrutura da natureza emocional para poder ser um bom profissional, né? Mas aplicar a hipnose, às vezes, no final de semana, um curso é suficiente. Mas vamos separar, não é suficiente para tratar questões emocionais, né? Mas é suficiente para aprender o transe. Então, eu conheço como resposta a sua pergunta a hipnose. Tá, mas
Pelo que tu me falou, o transe, eu só consigo encontrar a causa ali através do transe, seria isso? Ou eu consigo encontrar de outras maneiras? Na verdade, dá para dizer de onde que elas vêm e fica explícito isso, de onde que vem, com algumas perguntas. Mas a questão depois é acessar e desbloquear. Tá. Ou seja, desativar aquilo que está lá. Então, vamos... pode continuar. O que acontece? As emoções reprimidas, elas começam invariavelmente na infância. Todas elas. Invariavelmente começam lá. Acontece que a carga maior pode não estar lá, mas invariavelmente começam na infância. As emoções reprimidas, todas. E aí, todas como? Eu simplifico isso dividido em 3 grupos. O grupo da tristeza, o grupo dos medos e o grupo da mágoa barra raiva. Mágoa-raiva tem uma distinção muito subliminar aí, né? Esses são os 3 grupos. Quando nós falamos de tristeza, não existe muitas variáveis, tá? Tristeza e ponto final. Quando nós falamos de medos, esse tem um cardume gigantesco. E aí, desses cardumes, tem 2 principais. Tem os medos objetivos e tem os medos subjetivos. Os medos objetivos medo de barata, medo de escuro, medo de coisas que têm sobrenome claro. E os medos subjetivos são aqueles que a própria pessoa tem dificuldade de identificar. Como, por exemplo, a grande maioria das pessoas que sofrem de ansiedade a partir de um nível de 10 a 0, de 5 para cima, elas têm medo de errar. A grande maioria das pessoas com ansiedade tem medo de errar e medo de falhar na vida. Não quer dizer que são todos, mas quer dizer que é uma imensa maioria. Eu diria 80%, tá? 70% a 80% tem medo de errar. É o medo subjetivo que a maioria das pessoas tem e não sabe que tem, né? Medo de julgamento é outro medo subjetivo, que também, eu digo subjetivo porque para separar dos objetivos, sim, né? Porque sim. são um pouco mais difíceis de serem verificados. Então, as pessoas, aí são esses grupos. Então, assim, as pessoas com ansiedade, elas estão carregadas elas estão carregando um cardume de vários medos, inúmeros medos diferentes, né? Onde esses que eu mencionei são os principais, né? Mas tem inúmeros outros, né? É raro você encontrar uma pessoa que tenha ansiedade que não tenha medo de julgamento. É raríssimo. É raríssimo. Não quer dizer que não haja. E depois é o seguinte, também é preciso, às vezes, separar as áreas, porque às vezes a pessoa ela está dentro de uma determinada área, por exemplo, ela pode ter ansiedade de trabalhar na comunicação. Daí, na comunicação, ela aprendeu a lidar. Mas nas outras áreas, por exemplo, na vida privada, não. Entende? Então, é preciso não generalizar também, né? Temos que tomar esse cuidado também. E depois nós vamos para a linha da mágoa-raiva, né? Na mágoa-raiva, elas também não têm muitas variações. O que varia é o tom, ou seja, quanto mais forte eu vou chamar de raiva e se é suave eu vou chamar de mágoa. Ou tem um grau de proximidade com a pessoa, da família, eu vou chamar de mágoa, né? Então, o que varia é isso. E aí, o que acontece? Nós temos as outras variações que, por exemplo, a vergonha. A vergonha é um tipo de medo. É o medo do ridículo. Ah, sim. É um tipo de medo, né? A rejeição. A rejeição é outro tipo de medo. É um medo de não ser aceito. Tu percebe que aquele medo é tão subjetivo da vergonha que ele está sob outro nome. Que ele recebeu outro nome, mas ele é muito frequente, então por isso ele recebeu outro nome. E também tem um outro caso que ele precisa ficar um pouco separado, que é o sentimento de culpa. Há pessoas que têm uma facilidade muito grande de se culparem, quando, na grande maioria das vezes, eles não têm culpa. Eles não fizeram porque pretendiam fazer, simplesmente não sabiam fazer melhor ou diferente. Mas há pessoas que têm, de certa forma, entre aspas, a habilidade de se culparem. Isso é um problema grave, porque a pessoa começa a ficar com raiva de si mesma. Isso é complicadíssimo, porque quando eu culpo alguém, há um sentimento de raiva. Se eu estou culpando, eu sinto raiva. É impossível eu culpar alguém e não sentir raiva, né? Qualquer ser humano vai estar sujeito a isso. E aí, quando eu culpo a mim mesmo, eu sinto raiva de mim. Agora, começa a imaginar o acúmulo de sentir raiva de si mesmo. Eu costumo, às vezes, perguntar para as pessoas, fazer uma brincadeira, onde é que tu mora? E a pessoa vai me dar o endereço, o CEP dela. Eu digo, não, calma aí. Tu mora dentro de ti mesma. Agora, tu imagina morar dentro de ti mesma sentindo raiva de uma parte tua. Entendeu? Então, assim, é um outro aspecto que está meio separado da tristeza, medo, raiva, tá? Que fica um pouco separado, mas está associado à raiva também. Então, os grupos principais são esses, tristeza, medo, raiva. Daí, quando que acontece isso daí? Que é a causa. Vamos voltar à nossa origem, que é onde tudo começa, que é a causa. A causa é o que importa para nós, certo? Então, é o seguinte,
Quando nós somos crianças, os nossos pais, eles vêm, às vezes, de um cenário conturbado da casa deles. E eles trazem seus próprios problemas emocionais. E os pais deles trazem lá de trás. São padrões repetidos. São padrões repetidos, exatamente. Desde a pré-história. A gente chega hoje num mundo em que a vida é muito mais fácil. E embora... acreditem em alguns que é mais difícil, não é. Nós vivemos hoje melhor que os reis de 200 anos atrás. Sim, temos ar-condicionado, tem cerveja geladinha, tem um vinho fresquinho, tem picolé, tem sorvete, enfim, tem um conforto da vida moderna. Então, os problemas emocionais não vêm da vida moderna, absolutamente não, porque a vida moderna é muito confortável comparando com o passado. Então, elas têm que vir de algum lugar, e esse algum lugar é a nossa infância, que tende a ser um pouco conturbada, porque os nossos pais, que não tem culpa nenhuma, os nossos cuidadores vêm também disso, eles aprenderam isso e replicam em casa. Como assim replicam em casa? Olha só, qual que é o maior problema de todos aí? Na minha opinião, tá? E claro, isso aqui merece um pouco mais de discussão, mas para separar bem, um dos maiores problemas é a voz alterada. Tá, me fala mais um pouquinho sobre isso. Se eu falo com você com uma voz alterada, ou seja, com um pouquinho de raiva na minha voz, o teu sistema vai captar a raiva da minha voz e vai responder no mesmo tom, na mesma frequência de voz. Tá? Se você perceber bem, obviamente, a nossa voz tem tom. Ela tem um tom amoroso, ela tem um tom neutro, ela tem um tom informativo, que é a minha aqui agora, e tem um tom de raiva. E todos nós estamos sujeitos a isso, somos humanos, então estamos sujeitos. De forma que, quando nós nos comunicamos, às vezes, com as pessoas que nós amamos, a gente se sente em certa liberdade de expressar o nosso tom de voz natural, porque nós nascemos naquele ambiente e tornou-se natural e espontâneo, qualquer tom de voz ali. E aí, quando o tom de voz ele contém raiva, mágoa, ele vai expressar na própria frequência da voz, tá? Própria frequência. Ou seja, quando eu digo frequência, estou me referindo à frequência mesmo. Você grava e você vai lá analisar a frequência. E o nosso sistema, o sistema do ouvinte, capta o tom, não se dá conta porque é inconsciente, e replica a voz no mesmo tom. E aí devolve. Ao devolver, eu recebo aquela raiva de volta que eu mandei. E aí ela aumenta em mim, porque eu recebo ela já com a minha expressa, aí ela soma, de novo vai aumentar o tom de voz. E aí o outro aumenta. E pode observar que os desentendimentos domésticos começam assim, uma coisinha pequenina que vai aumentando, e é por causa do tom de voz. Aí o que acontece? A criança, ela nasceu num ambiente onde tem muito tom de voz alterado, sobretudo sobre ela, em relação a ela mesma, né? Chamando a atenção dela, não com carinho, não com amor, mas com um tom de voz alterado. Não vamos culpar ninguém, mas o cuidador, o pai ou a mãe, vai falar com ela com um tom de voz com raiva. Ela vai, às vezes, chorar só por causa do tom de voz, porque ela não tem como se defender. E com o tempo, aquilo ali vai gerar muitos machucados nela, e ela vai ela vai se desenvolver um adulto hipersensível ao tom de voz. Tá, mas não é somente isso que faz com que a gente crie traumas dentro de casa, além do tom de voz, né? Não. É que ele somado a outros fatores. Por exemplo, vamos agora num fator que diminui a pessoa e o pai ou a mãe não se dá conta. Uma criança que... Essa foi uma experiência minha. Eu estava numa floricultura e, de repente, eu ouvi uma voz de mulher dizendo: essa menina é um bichinho do mato. Eu ouvi a voz de mulher falando isso. Aí passou, eu não dei muita atenção. Daqui a pouco, de novo, eu ouvi. Assim, nossa, 2 vezes em alguns minutos, eu olhei para ver o que estava acontecendo. Tinha uma menina com a cabeça no meio das pernas da mãe, abraçada nas pernas da mãe, e a mãe conversando com outra mulher. Tu imagina aquela menina ouvindo várias vezes, essa menina é o bichinho do mato. E nesse caso, não tem uma voz alterada, mas tem uma mensagem. Essa menina é o bichinho do mato. Agora eu te pergunto, como essa menina será uma mulher no futuro? Introvertida, com vergonha de tudo. Exato. O próprio bicho do mato. O próprio bicho do mato. Então nós abordamos 2 questões, o tom de voz de um lado e a mensagem do outro. Agora tu imagina quando os 2 se juntam. O impacto é fortíssimo, tu entende? Então, assim, essa questão é muito importante porque daí vai criando microtraumas na mente da criança e vai somando. Então, se forem muitos microtraumas de perdas, no caso, é perda de amor, porque a criança ela precisa de muito amor. O amor é um alimento, né? Nós humanos precisamos de amor para nos alimentar, né? Então, assim, isso não é piegas, é um fato.
Precisamos de amor. A gente fala de amor, eu te amo, filho, eu te amo, filha, eu te amo, eu preciso ser amado, senão eu me sinto rejeitado. Então, isso não é piegas, é um fato. Imagine que a criança, ela sente fome de amor. Ela pode até não ser humilhada, mas ela não recebe o amor na quantidade que ela precisa. Ela precisa alimentar-se mais de amor do que um adulto. E ela não recebe esse amor da forma como ela precisa. Então, ela vai crescer sentindo-se rejeitada, embora ela é amada. Mas amada do jeito do adulto, não do jeito da criança. É porque é uma interpretação da criança. É uma interpretação da criança. Sim. E por falar nisso, a tua simples menção à interpretação da criança, estou lembrando de um caso meu. Fui procurado por uma pessoa que tinha uma percepção muito grande sobre as questões emocionais e me procurou porque, Silvio, eu me sinto rejeitada. Quando eu chego num lugar novo, que tem pessoas novas, e até mesmo quando tem um grupinho de pessoas, eu não me sinto acolhida, embora eu sei que estou sendo acolhida. Eu tenho uma coisa errada, eu queria descobrir o que é isso. Fizemos uma regressão de memória e quando ela era criança, tipo 2, 3 aninhos, ela ficava naqueles bercinhos que as mães usavam para a criança não sair, criança muito pequena, enquanto a mãe estava fazendo o almoço. A criança naquele bercinho ficava ali de pé, queria brincar com a mãe, né? Na percepção da criança, do sentir da criança, e a mãe tinha que fazer almoço para o pai e para os irmãos mais velhos que vinham almoçar em casa, não podia brincar com a criança. A criança interpretava, não é uma interpretação linguística, é uma interpretação emocional da criança, né? De que ela não era amada pela mãe porque a mãe não brincava com ela. Aí ela desenvolveu um sentimento de rejeição. Falso. Totalmente falso. Mas desenvolveu o sentimento de rejeição. Então, esse é mais um exemplo. Ou seja, não há ali nem tom de voz e não há nem tom de humilhação ou de diminuição. É a interpretação. Isso mostra como a gente não vai conseguir libertar os nossos filhos de traumas, porque eles vão criar os seus próprios traumas através das interpretações. Eu chamo isso de subtrauma, inclusive. A gente criou uma definição para poder distinguir o trauma do microtrauma do subtrauma. O subtrauma é aquele trauma que eu crio em mim mesmo. Né? Então, a gente criou essa definição para justamente esclarecer. Voltando às causas, que é o ponto-chave da nossa conversa, certo? Para poder entender o restante. Então, quando que acontece isso? É quando nós somos crianças, porque nós não temos um senso crítico desenvolvido. Não temos. Tudo que acontece ao redor é absorvido. Simplesmente somos uma esponja quando somos crianças. E daí o que acontece? Agora a gente precisa trazer um conceito que é um pouco mais abstrato, mas dentro desse caso vamos abordar essa questão. Inteligência emocional. Tá? Quando os nossos pais trazem inteligência emocional, às vezes não precisa os dois, basta um trazer inteligência emocional do lar de onde eles vêm. Mais inteligência. Todo mundo tem inteligência emocional. A questão é o grau, né? De 0 a 10, quanto que cada um tem. Então, quando uma criança ela desenvolve inteligência emocional pela cópia quando criança, modelagem quando criança, ela vai saber lidar melhor quando adulta. Mas se quando ela é criança, ela não desenvolve esse aspecto, quando ela é adulta, ela meio que é levada pelo vento sob as circunstâncias, né? E nesse ponto eu mencionei a modelagem, eu queria entrar nesse aspecto que é extremamente valioso, tá? E que é meio que ignorado pelas estruturas acadêmicas, esse aspecto. E é extremamente interessante que é o seguinte: eu falo português, você fala português e o nosso tom é muito parecido, porque nós somos da mesma região. Mas se fôssemos conversar com um nordestino, o tom era outro. Lá do extremo do Rio Grande do Sul, o tom seria outro. E com o português, o tom ainda muito mais diferente. E por que isso acontece? Porque nós somos exímios copiadores, tá? Poderia-se utilizar uma outra nomenclatura, mas eu gosto dessa porque ela é muito explícita. Somos exímios copiadores. Nós copiamos não apenas as palavras, nós copiamos não apenas a sintaxe, a conjugação dos verbos, nós copiamos a entonação da voz e da fala da nossa linguagem. Então, se nós copiamos isso, o que mais nós copiamos dos nossos cuidadores? Muita coisa, né? Exato. Praticamente tudo. Praticamente tudo. Existe um estudo na Inglaterra, outro dia eu estive tentando achar a fonte, mas eu não encontrei mais. Eu achei muito interessante. Ele dizia que, baseado numa série de pesquisas que fizeram, que nós somos apenas 5% nós. O restante é fruto do nosso meio. É a construção da nossa identidade, né? Através do nosso contexto e da nossa dualidade com as outras pessoas. Exatamente. E aí, é dentro desse contexto que entram as questões emocionais. Porque eles são construídos juntos com a nossa própria identidade. Isso. Desde criança. Então, assim, é possível você desenvolver um problema emocional só com questões que surgiram
surgiram na nossa fase adulta? Eu acredito que sim, mas essa chance é muito pequena. Ela vai desenvolver-se sim com raízes que vêm da infância. Sim. É como uma semente. A semente, você precisa plantá-la, ela vai crescer e vai levar anos para apresentar os frutos. Os frutos são positivos de uma árvore, mas na questão emocional, nós estamos falando de aspectos negativos, eles serão negativos. Então, assim, as sementes são plantadas na infância, mas vão desabrochar na fase adulta, porque a criança tem muita energia, ela tem muita força, ela não sente a negatividade que está lá embaixo. Ela deixa num canto guardadinho, quando isso estourar lá na fase adulta, ela puxa tudo é de como lá um de trás. cobertor, sabe? Sim. Fica coberta pela energia da criança. A criança é muito energética. Vai num local qualquer onde tem 10 adultos, 10 crianças, as criançadas estão correndo, estão brincando, os adultos estão ali sentados, conversando, devagar, numa boa. Então, assim, a criança tem muita energia. Essa energia funciona como um cobertor. Sabe, à medida que ele vai crescendo, esse cobertor vai afinando, vai sumindo, e de repente ele chega lá na fase adulta, o cobertor sumiu e agora está ali, aquela camada negativa que foi criada na infância. Vamos explorar bem essa camada negativa criada na infância? Então, parte dela é o tom de voz, parte dela são o conteúdo das próprias palavras, a mensagem, e tudo isso daí eu chamaria de microtraumas, porque não são traumas. O adulto não está vendo, não está considerando um trauma, né? É um microtrauma. E também os subtraumas, que são os traumas desenvolvidos pela própria criança a partir da interpretação de mundo que ela faz. Sim, mas assim, ó, tu fala que a criança tem muita energia, ela tem um cobertorzinho ali trancando os primeiros traumas dela, né, os microtraumas. Sim. Só que a gente conhece, já é sabido aí por várias notícias de crianças depressivas que tiram a própria vida. Também. Então, será que ela, nesse meio tempo onde que ela consegue, vou colocar entre parênteses aqui, esse microtrauma, ele já vem construindo isso na vida dela enquanto criança? Ótima pergunta, Ângelo. É o seguinte, é que os microtraumas ou traumas, eles eventualmente podem começar já no útero. Como assim? A criança, quando está no útero, ela já é um ser, não é ciente, mas ela é um ser senciente, ou seja, de sentir. Ela já sente. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu atendi um caso de uma mulher que ela tinha uns traumas não, ela tinha umas fobias muito grandes, e aí a gente fizemos regressão de memória. Ela estava no útero da mãe, enquanto o irmão da mãe, ou seja, o tio dela, bateu com um pedaço de madeira na mãe, e aí a mãe sentiu dor e medo. E estava grávida, então até pela gravidez também. Aí a criança traumatizou-se com aquele evento. E um outro evento, vai me vindo na memória, uma coisa vai puxando outra. Legal, eu gosto assim. Um outro evento, medo de sapo. Eles foram procurados por uma mulher, eles compraram um sítio e tal, e aí estavam indo pro sítio, o sítio da sapo, né? Então, aí estava ficando difícil ir pro sítio. Ela me procurou para tratar o medo de sapo. Fizemos regressão de memória, fomos parar no útero. A mãe dela, uma vez limpando a sala, e puxando um sofá, o sapo pulou no pé dela, e a mãe levou um susto tão grande, berrou, aquela coisa toda, e a criança no útero se traumatizou com um sapo. Não me pergunte como que isso acontece do ponto de vista consciente, tá? Sim. Porque eu não sei responder, mas o fenômeno aconteceu, né? Então, assim, no útero acontecem muitos traumas, tá? Um exemplo são crianças adotivas, cara. Toda criança adotiva, ela tende a ser problemática, tem solução, né? Vamos falar do problema, mas também vamos apresentar a solução, porque os pais, eventualmente, que têm um filho desse, saibam. Por quê? Porque é muito comum que essas crianças sofreram traumas durante a gravidez. Inclusive, tem um ar de rejeição muito grande, né? Com certeza. Sim. Inclusive, a possibilidade fortíssima de aborto. É raro um caso desse que não tenha passado por uma possibilidade de aborto. E a criança, eu não sei te explicar como, mas realmente eles têm um sentir da existência. É como se já nascesse conosco. É como saber mamar, saber chorar. São básicos. Vem no nosso DNA, não sei, enfim, tá ali o desejo de existir. E não querer morrer. Já está ali no bebê, embora não saibam explicar o que é isso, mas já está presente na essência da criança, no útero. Então, ali também pode começar, tá? Então, assim, quando começa ali, e é muito forte, depois a criança nasce e ela não se sente amada, se sente profundamente rejeitada pela mãe e pelo pai, aí pode acontecer, tu vê, aí o cobertor que está em cima, ele acaba derretendo com o calor, tô usando metáforas aqui, tá? Com o calor dessas emoções negativas que estão embaixo.
aí a criança não suporta mais. E a dor da depressão realmente como eu te comentei antes, fora, nos bastidores, é uma dor profunda, porque eu mesmo já senti, né? A dor da depressão, ela assim, terrível. É uma dor enorme. Talvez até mais do que a gente se cortar. A dor é mais profunda. Tanto é que tem pessoas que por depressão, acabam se cortando para sentir a dor do corte e tentar sobrepujar a dor da depressão. Né? Para, de alguma forma, sentir algo, né? Porque a depressão, ela te tira muita coisa. Ela te tira a cor da vida, né? Literalmente, prazer de viver. A gente vê com cores diferentes quando a gente tá depressivo. Então, elas usam... cinza. Exatamente. Mas essa criança, para ela chegar na depressão e até mesmo tentar tirar a própria vida, ela tem que ter um contexto muito ruim que favorece esse tipo de pensamento. Porque, assim, a criança, ela tá se desenvolvendo, ela não tem a capacidade mental ainda de criar estruturas na cabeça dela que corroboram para que ela continue nesse estado. Então, é muito mais externo do que próprio interno? Ângelo, eu diria o seguinte, eu não conheço nenhum caso, tá? Então, assim, o que eu vou falar é são conjecturas que eu tô desenvolvendo agora. Ok, tá? Legal, tudo bem. Eu imagino que já tenha um histórico de alguém que tenha saído da vida, vamos usar essa palavra, na família. Às vezes o avô, às vezes a avó, às vezes um vizinho, uma vizinha. E aí a criança já conhece essa saída, essa porta, entende? Então, ela eventualmente pode também optar por isso, porque já conhece a porta. Porque se ela não teve esse histórico, dificilmente ela vai conseguir pensar nessa alternativa. Desenhos, filmes, né, séries, ela pode ter visto isso ela já, né? pode, num filme também, exatamente. Às vezes pode acontecer, né? Então, aí aquele conhecimento passou a fazer parte da estrutura existencial dela. Então, aí abriu-se aquela porta. Então, pode acontecer sim. Né? Embora a gente saiba que esses casos são comparativamente raros, mas existem. Tá. Existem. Só uma coisa, a gente estava falando sobre a questão das crianças adotadas e tu tocou no assunto de tentar, a gente mostra o problema, mas também a resolução disso. Qual seria a resolução para esses pais que adotaram essa criança? Há uma solução, ajudar de uma forma explícita, demonstrando amor. Todos esses pais, eles são amorosos, né? Porque eles adotaram, eles quiseram adotar, então tem amor ali, não? Esse é um pressuposto básico, tá? Só que o amor, ele precisa também de equilíbrio. E às vezes esse equilíbrio não é fácil, não é simples, né? Da mesma forma como o alimento é saudável, o alimento nós precisamos nos alimentar, o amor, ele precisa de um equilíbrio também, não pode ser demais e nem pouco, né? E esse amor, ele precisa se manifestar na forma de diálogos, desde criancinha. Perfeito. Na forma de diálogos, porque a criança é muito capaz de compreender o que os pais vão colocar, talvez de imediato não, mas continua repetindo que a criança vai entender. Então, isso já é amor. O diálogo é uma forma de amor. É uma forma de amar, né? Então, vai ajudar bastante essa criança. E aí, nunca, jamais esconder e ocultar. Tem que, já desde bebê tem que falar, já, para ela saber, ela nascer sabendo, ó, você é nosso filho adotivo, mas nós te amamos tanto quanto, nós te amamos muito, tu és muito amado, beija, enfim, repete isso, né? Com todo cuidado também, não exagerar, porque o exagero também vai se tornar um problema. Isso daí vai ajudar essa criança a crescer sentindo-se amada, e daí aquilo que ela trazia lá, reverberando no seu sistema, não vai crescer. Porque se houver qualquer brecha, aquilo lá vai fazer alguma coisa que é deste tamanho ficar assim gigante. Entende? Porque vai influenciar muito acaba ecoando, né? Acaba ecoando e ampliando o sentimento de rejeição. E aí a criança vai interpretar algumas ações dos pais, às vezes alguns nãos do pai ou da mãe, que necessários para a educação, poderá interpretar como sendo rejeição. Então é muito importante explicar esse não. Por que está sendo um não? Explicar. Não é só um não e sem explicação. A criança não vai entender. Então, é muito importante isso, né? Crianças adotivas, elas precisam ser educadas de maneira muito mais atentas que as crianças naturais do casal. Sim. Interessante. Mas assim, ó, voltando ali para a parte da depressão e de se sentir triste e tudo mais, o que da auto-hipnose a gente pode encontrar para que a gente possa minimizar os efeitos da depressão ou dessa tristeza que bate tanto nas pessoas? Ótima pergunta, Ângelo. Essa pergunta é sensacional. É o seguinte,
nós temos, quando uma pessoa tem questões emocionais a serem resolvidas, depende da intensidade, ela pode resolver sozinha, ou se for muito intenso, ela vai precisar de ajuda, não vai conseguir resolver sozinha, tá? Então eu vou apresentar aqui o protocolo Scala, que é um protocolo que eu uso com respostas ao subconsciente, né? Eu pergunto para as pessoas, por exemplo, qualquer coisa, medo de errar, e ela vai me responder de 10 a 0. Medo de errar, 10 a 0. 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, se medo de errar for acima de 5, tipo 6, 7, 8, 9, 10, ela não vai conseguir resolver sozinha. Se for abaixo, ela vai conseguir resolver sozinha. Abaixo de 5, ela consegue resolver sozinha com um protocolo que eu posso ensinar agora, se as pessoas tiverem interesse. Perfeito, eu tenho interesse, então vamos lá. Muito Pode bem. falar. Então tá, é o seguinte, nós já conversamos sobre emoções reprimidas, certo? Então agora a gente precisa conversar sobre como desativar essas emoções reprimidas. Imagine uma caixa d'água que está lá com as torneiras todas fechadas, ou seja, a água está reprimida porque as torneiras estão fechadas. O que a gente faz? A gente abre a torneira e a água começa a sair. Essa é a sacada. É tão simples quanto abrir uma torneira, mas de tão simples e tão óbvio não é visto, porque o óbvio nem sempre é percebido. Como a lei da gravidade, ela sempre existiu, o ser humano já está na Terra há 200 mil anos, mas foi Newton que descobriu a lei da gravidade. Antes dele, ninguém conhecia nenhuma outra lei. Né? Então, mesmo que ela exista, esteja na nossa frente, de tão simples que não é percebido. E como que faz para liberar as emoções reprimidas? Tá? Sentindo. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. É que normalmente, quando nós estamos com medo, nós entramos em luta-fuga. Por exemplo, se eu fui convidado para esse podcast, eu poderia sentir medo de vir aqui, eu poderia estar ansioso por estar aqui, e no passado, quando eu não tinha experiência, isso já ocorreu. Certo? Mas aí, na primeira vez, eu precisei enfrentar o meu medo, que ele não era tão grande, participei e vi que não era tão difícil, e enfrentei. Eu não entrei em luta-fuga. Eu tenho um conhecido meu que recebeu, inclusive ele é psicólogo também, é um bom profissional, recebeu um convite para fazer uma palestra no workshop. E ele acabou negando o convite. E depois se arrependeu muito, né? E aí me procurou para verificar o que tinha acontecido, estava muito arrependido daquilo. Fomos verificar. Ele tinha tido um problema na escola, onde ele respondeu uma pergunta, o professor zombou dele, os alunos começaram a rir, depois ele sofreu bullying durante o intervalo. E aí aquilo ali criou um problema nele para se manifestar em público. Né? Então criou um trauma. E eu até me perdi um pouquinho. A nossa questão é no sentir, né? Na escala, desativar as emoções reprimidas. No sentir. Isso. Então o que acontece? Eu preciso. No caso dele, ele evitou aquele sentir. Ele disse não para a palestra. Ele evitou, ou seja, ele entrou em luta-fuga. Concorda? Bom. Ele não tinha consciência, mas o outro caminho é ele deitar num sofá, fechar os olhos e sentir aquele medo. Sentir aquele medo. Quando nós sentimos o medo, pode ser tristeza, mas assim, claro, depende da intensidade, não vale para todos os casos, já vou explicar isso, tá? Quando nós sentimos, nós abrimos a torneira. Eu gosto muito de usar essa metáfora da torneira porque ela é autoexplicativa. Então, assim, como que eu faço para liberar um medo? Eu sinto ele, eu não nego, eu não entro em luta-fuga. Eu sinto ele, devo sentir. Quando eu sinto, eu abro a torneira e aí ele começa a sair. Ele não estava reprimido? Como é que eu fiz para reprimir? Eu me recusei a sentir. Quando eu recusei a sentir, eu fechei a torneira. Agora, eu não quero mais me recusar a sentir, eu quero sentir esse medo. E o interessante é que parece que isso é uma lei universal no sentido de que o universo, agora eu vou, outra metáfora, tá? Aqui é uma metáfora. No sentido de que o universo, ele queira que a gente sinta para saber como é sentir. A gente nega o sentir. A gente nega. Tanto é que a gente tem vergonha de dizer que sentiu raiva, tem vergonha de dizer que sentiu tristeza. Tristeza hoje já não tem mais tanto tabu, né? Já tem menos tabu. Ansiedade também tem menos tabu, que a ansiedade tem um aspecto de medo. Mas, no geral, a gente tem medo de dizer que tem medo. Medo que sentiu raiva, inveja. Exato. Têm medo Inveja de é outro caso. Quer ver uma coisa? Eu sinto inveja. Reconheço publicamente que sinto inveja.
Uhum. Mas quantas pessoas são capazes de dizer eu sinto inveja, tá? E aí, quando eu sei que eu sinto inveja, no mesmo minuto que eu estou sentindo, eu estou vendo ela se manifestando e eu posso me manifestar para não precisar alimentá-la, né? Alimentá-la. Eu mando amor para quem eu estou sentindo inveja. Cara, essa pessoa lutou para chegar lá, que bom, fico feliz por você. Aí eu uso minha razão dentro do processo e pronto, né? Mas todo mundo sente inveja. Então, assim, é importante a gente aceitar que nós sentimos. Nós somos humanos e como humanos, nós sentimos, nós não somos pedra, nós não somos uma máquina. Sim. Então nós sentimos de tudo. Aí quando eu aceito que eu sinto e eu me proponho a sentir o negativo para liberar. Tá? E só que funciona numa escala, essa escala começa de 10 para baixo, tá? Onde 10 é negativo, tá? De 10 para o 0, no caso, 10 para baixo, que é meio... É de 10 para 0, porque 10 representa o mais forte e 0 é nada. 0 representa nulo, né? Então, de 10 a 0, eu posso usar uma técnica que a gente vai discutir em seguidinha, onde de 5 para 0 dá para resolver, tá? De 10 para 5, de 10 para 6 não dá, vai precisar da ajuda de um terapeuta para poder deixar passar. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir se concentrar na dor para deixar passar. Eu preciso, para sentir, eu preciso me concentrar nela, sentir ela e deixar passar. O que as pessoas fazem? Elas vão pro celular, elas vão pro filme, elas vão para um copo de cerveja e reprimem, mais ainda, vão reprimindo. Por que existe o alcoolismo? Por que muitas pessoas buscam a droga? É uma fuga, uma luta-fuga de uma emoção que normalmente é ansiedade, ou tristeza, ou mágoa, raiva, Eu tenho uma frase para isso. Eu gosto muito dessa frase. Existem 2 tipos de pessoas nesse mundo: as que sentem e as que mentem que não sentem. Isso, é perfeita essa frase. Nossa, exatamente, é isso aí, é bem isso, exatamente. Então, o que nós precisamos entender é isso. Agora, vamos lá. A saída, então, é sentir. Essa Sim. é a saída. Basta eu sentir. Aí, agora, nós precisamos também adicionar um fato a isso. Não é agradável sentir uma emoção negativa. Né? Mas tem um prêmio. Essa é a chave. Tem um prêmio esperando por mim se eu sentir. Se eu estou sentindo ansiedade, o que eu preciso fazer é me sentar, enfim, ficar no meu canto e fechar os meus olhos e sentir aquela ansiedade. Agora, como que a gente faz para sentir? Tem uma técnica para ajudar a focar nela. Eu dou uma cor para ela, por exemplo, posso dar uma cor marrom escura. Eu estou de olhos fechados nesse momento justamente para simbolizar o momento em que a gente pode fazer isso. Aí eu posso dar uma forma, ela pode ter uma forma de uma folha, ela pode ser redonda como um ovo, como uma pedra rugosa, ela pode ser como uma caixa, enfim, ela tem eu posso procurar a forma dela dentro de mim e o lugar onde ela está, né? Ela pode estar aqui no meu coração, ela pode estar na minha cabeça, ela pode estar nas minhas pernas, nas minhas costas, e eu penso nela no lugar em que eu estou vendo ela, na cor dela, e eu me concentro nela, fico concentrado. Isso vai demorar pouco tempo, às vezes menos de 1 minuto, às vezes um pouco mais de 1 minuto. Aí, numa escala, ela vai diminuindo, até vazar totalmente, ir embora e desaparecer. Esse é o protocolo esse é o protocolo Uppsala, tá? Uppsala. Uppsala, onde é um protocolo de auto-hipnose, onde a gente sente, a gente foca no sentir. Perfeito. E deixa passar. As pessoas, elas fogem porque elas não sabem que tem um prêmio. Ninguém sabe desse prêmio. Esse prêmio existe. E o prêmio qual é? É não sentir mais aquela ansiedade, tá? E outra coisa importante. Mas eu fiz e eu continuo sentindo. Ok, mas é de uma outra causa ou aquela era muito grande. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Porque esse protocolo, ele nasceu da minha própria experiência. Eu descobri na clínica que o mecanismo era sentir. Ok, se o mecanismo é sentir, eu sou um ser humano, agora realmente praticamente não tenho mais. É raro eu pegar um caso em mim, quando eu pego eu aplico, e daí ele vai desaparecendo. Então, eu tinha ansiedade, eu tinha mágoa, raiva, tristezas, enfim, como ser humano eu tinha de tudo, e já tive depressão também, como a gente compartilhou antes. Então, aí eu resolvi aquelas coisas grandes na minha vida, e aconteceram de ainda continuar as pequenas. Eu trabalho na clínica às vezes, né, até às 9 da noite, então durante a tarde eu tinha uma folga, eu tinha que sair daquele meu ambiente, eu ia para casa descansar um pouquinho. Quando eu chegava em casa, era um horário comercial, e daí como eu não estou acostumado a estar em casa no horário comercial, eu comecei a sentir ansiedade.
Comecei assim, não foi natural para mim estar em casa naquele horário, comecei a sentir ansiedade. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente não me recusei a sentir, ou seja, eu senti a ansiedade, eu deitei no sofá, fiquei sentindo a ansiedade, sentindo. Agora eu posso ir no horário que eu quiser, que não me dá mais ansiedade. Ali tinha uma programação de que quem trabalha não pode estar em casa durante o horário comercial, sabe? É uma programação da sociedade, né? Eu tô te dando esse exemplo. Tem vários outros exemplos. Uma vez eu vi num vídeo uma pessoa que estava se afogando na água e eu fiquei ansioso na hora. Aí eu fiz, nesse caso eu fiz uma autorregressão de memória, mas não precisa fazer, tá? Fiz uma autorregressão de memória e descobri numa ocasião que eu quase me afoguei também, enfim. E aí despertou aquela ansiedade em mim. Então o que eu fiz? Eu senti a ansiedade, não me neguei a sentir, não entrei em luta-fuga. Então qualquer pessoa pode fazer isso, o segredo é sentir. É desagradável? É, mas saiba que tem um prêmio. O prêmio é a ansiedade ir diminuindo, a tristeza ir diminuindo, e a mágoa ir diminuindo. Sim. Então, vamos lá passar pelo Uppsala. Uppsala. É. Foi tu que criou o nome também? Foi. Na verdade, é o nome de uma cidade nórdica. Tu criou uns nomes muito bons. Eu quero ainda falar sobre o mentogenia, mas daqui a pouco. Então, a gente precisa pegar esse sentimento. Vou dar um exemplo meu. Vamos lá. Eu, antigamente, até hoje, ainda sinto um receio e uma ansiedadezinha de apresentar trabalhos lá na minha faculdade de psicologia. Eu uso o enfrentamento. Cara, tô ansioso, eu vou lá, dane-se. Entendeu? Isso. Tô fazendo. Sou o primeiro a levantar a mão, professora, deixa eu fazer. Para que o meu corpo se acostume. Então, vamos supor, eu não quero fazer o enfrentamento, estou muito ansioso. Então, eu devo parar ali, sentir esse sentimento, sentir ansiedade mesmo, formigamento. Eu acho que tem uma linha tênue aí, se tu me permitir. Claro. Esse sentimento de ansiedade pode subir muito a ponto dele ter uma crise de ansiedade. Sim, aí não consegue nem enfrentar, você enfrentou. Então, mas, enfim, se ele tá com uma ansiedade ali meio tranquilizada, né, um medo de se expor. Então, ele fecha os olhos, ele dá uma cor pra isso enquanto tá sentindo, né? Isso. Ele dá uma forma também. Isso. E um lugar pra ele em algum canto Ele do vai corpo. encontrar isso no corpo. O mais fácil de encontrar é o lugar no corpo. Então ele vai sentindo, até que ele comece a diminuir, é isso? Não, ele não deve forçar, vai acontecer espontaneamente. Naturalmente. Vai acontecer naturalmente. Mas aí que tá, a nossa cabeça, ela é um turbilhão de pensamentos. Sim. Então o importante é sempre tentar, é o músculo, né? Seria tipo um músculo, a gente vai músculo, treinando precisa exercitar, é como andar de bicicleta. Sim. Eu uso muito exemplo da bicicleta. Exatamente, porque assim, pô, eu tô pensando, vai vir um elefante na minha cabeça, vai vir, eu tenho que fazer essa compra, tem uma conta da internet. É por isso a cor, a forma e o lugar no corpo. Porque ajuda a focar. Facilita, legal. Hipnose legal. É foco e concentração. Esse é um elemento básico da hipnose. Foco e concentração. Sim. Então, por isso é auto-hipnose, porque a gente dá forma, dá cor e dá lugar no corpo. Daí, isso ajuda na concentração, tá? Aí, o que acontece? Se a pessoa, daqui a pouco, ela se desliga e foi para um outro tema, não tem problema, ela pode voltar, se ela tiver tempo, ela pode voltar. E como voltar? Ela procura imaginar o cenário. Por exemplo, no seu caso, imagina o cenário da sala de aula, apresentação de trabalho. Porque no nosso campo mental existe uma tela. Eu estou olhando para você, tem uma tela que, na verdade, está acontecendo dentro da minha mente, né? Então, nessa tela, não importa se é imaginário ou se vem dos fótons que eu estou captando pelos meus olhos, vai acontecer a imagem na mesma tela. Então, e o sentimento vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Então, se eu imaginar o ambiente de sala de aula onde eu vou ter que apresentar o trabalho, eu vou ficar ansioso de novo. Então, eu fico de novo, não tem problema, vai enfrentando. Aí, cada vez que eu enfrento e que eu sinto, basta eu sentir que eu sei que está passando. Imagine a torneira, se a torneira pudesse sentir. Ela só sente a água passando quando está aberta. Sente quando está aberta. Então, eu me abro para o sentir. E aí, nesse momento, está passando. Aquela emoção que estava reprimida vai deixar de estar. Ela vai sair e vai se libertar totalmente, até sumir. Interessante. Mas para a parte da depressão, onde que a pessoa ainda não está depressiva, né? Ela sente tristeza, né? O que é a depressão, né? Tem várias formas de você descrever a depressão, mas uma das mais simples, digamos assim... É pelo campo da tristeza. É uma tristeza que perdura por muito tempo. Acho que é mais de 2 semanas, 3 semanas, eu não tenho certeza, tá? Isso. Então, para essa pessoa que está sentindo, poxa, cara, eu tô com um pezinho na depressão. Será que esse Uppsala, ele funcionaria também? Funciona.
Então, como é que ela poderia fazer? Ela sentir aquela tristeza. Da mesma forma? Não, da mesma forma. Funciona tanto para tristeza, quanto para medos, no caso da ansiedade, quanto para mágoa, raiva. Mas é uma pergunta assim meio de Por leigo, favor, tá? por favor. Qualquer pergunta é muito boa, né, Sinta-se cara? à Não vontade. existe pergunta Tuas ruim, perguntas né? são ótimas. Muito obrigado. E tu explica muito bem, e eu adoro esse negócio da mente, por isso que eu tô aqui, ó, meio bobo contigo, tá? Se a pessoa tá ali sentindo essa tristeza, será que ela não alimenta mais? Não. Aí que Não? está o caso. Justamente é por isso que eu acho que não foi descoberto o caminho. Se tu percebe que os problemas emocionais estão aumentando, é porque justamente não foi descoberto a solução. E essa solução é tão óbvia que as pessoas pensam o contrário. Porque eu estou sentindo, vai aumentar. Não aumenta. Ela passa. Eu sinto, ela passa. Na verdade é o seguinte, ó, o que acontece com uma pessoa que está exercitando o seu braço na academia? Ela adquire músculos, certo? Quando eu estou deixando a tristeza passar, eu estou adquirindo a musculatura emocional. Tá, sim. Tá treinando, né? Tá treinando a musculatura Exatamente. emocional. Aí o seguinte, ó, aquela tristeza que tá passando, agora ela tá passando, tá indo embora. No futuro, quando vier outra tristeza daquele tamanho, a minha musculatura vai estar maior e aí eu não vou senti-la tanto ou talvez nem a sinta. Entendeu a lógica? Porém, o ambiente precisa estar preparado, porque o ambiente é um dos maiores catalisadores de tristeza que tem. Com certeza. Então, assim, não é somente ir Não. ali, pensar na cor, pensar na forma, pensar na tristeza, se o teu ambiente está carregado de informações ruins. Aí é um problema grave. E, inclusive, é uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes, né? Se o ambiente que está vivendo é conturbado ou não. Se for um ambiente conturbado, o tratamento muitas vezes não dá resultado. Por que não dá resultado? Porque eu trato o passado, as memórias reprimidas, mas o presente continua reprimindo um monte de coisa. E aí a pessoa vai continuar... Como é que eu vou tratar as tristezas se ela continua vivendo num ambiente triste? Um ambiente que cria medos, né? Ambiente conturbado, ambiente caótico. Realmente, o ambiente presente da pessoa é fundamental, né? Ela realmente não vai resolver, não vai mesmo, tá? Ela tem que resolver a situação do ambiente dela. Se o ambiente é tóxico, não vai resolver as questões emocionais dela. Precisa de uma mentalidade muito forte para tentar vencer o ambiente. E olhe lá, né? E aí, como ela já muito. está com problemas emocionais, ela não está com uma mentalidade forte. Está frágil. Então, vamos falar sobre essa questão mental. Ela me lembrou que eu dei uma stalkeada lá no teu perfil e tu fala sobre 2 tipos de depressão, que é o mental e o hormonal. Sim. O que seria essa divisão? É assim, é uma divisão didática, porque podem haver casos, eu até hoje não encontrei, tá? Mas a literatura diz que existe, então eu vou seguir a literatura, né? Hormonal seria aquela em que o psiquiatra encontra a causa, por meio de exames. Sim. Essa é hormonal. Tipo uma falta de vitamina B12, as vitaminas B e tudo mais, né? Isso mesmo, E a outra é a mental, que também pode ser classificada como ambiental, né? Uma ambiental da infância, no caso, tá? Não só do presente, tá? Porque se a pessoa vem de um ambiente saudável na infância, quando ela começa com um ambiente conturbado, vida adulta, ela cai fora cedo, ela encontra maneira de se afastar, né? E quem já vem de um ambiente conturbado de infância vai continuar no ambiente tóxico no presente. Então, eu separei mental do hormonal por esse motivo, porque eu só trato mental. Eu só trato mental. Inclusive, quando um cliente em potencial me procura, eu primeiro faço uma pré-avaliação. Eu não atendo ninguém que eu vejo que não vou conseguir ajudar. Eu não atendo. Eu serei franco, né? Então, nesse sentido, eu faço uma triagem. Primeiro, eu agendo uma conversa de 30 minutos, onde não há custo nenhum para a pessoa. Legal. E depois eu faço mais uma anamnese com perguntas muito objetivas, normalmente sobre a infância dela, né? E também no final com perguntas sobre mais generalísticas sobre o estado que ela se encontra de depressão, ansiedade e irritabilidade e insônia, né, para ter uma noção. E aí só depois é que eu vou agendar a consulta dela, que é a consulta de 2 horas, é longa, né? Então, aí só depois que eu vou agendar, porque se eu percebo que o quadro dela não que as notas que ela dá para as perguntas que eu faço não encaixam, então, eventualmente seria hormonal. Mas eu preciso te dizer que eu nunca encontrei esse caso. Mas a literatura diz que ele existe. Se a literatura diz que existe, quem sou eu para dizer que não? Então, eu deixo uma porta aberta. E aí eu trato claramente a depressão de origem mental.
né? Então, sou realmente um profissional que me auto-especializei, inclusive depois a gente pode conversar sobre isso, sobre auto-especialização, tá? Na questão do tratamento de depressão e ansiedade mental, exclusivamente mental, não trato nada hormonal. Absolutamente, né? Então, basicamente essa a questão. Tá, o que seria essa autoespecialização? Autoespecialização é mais ou menos o seguinte, ó. Eu, ao longo da minha vida, eu precisei aprender idiomas. Como eu comentei com você, eu viajei o mundo. E para viajar o mundo, a gente tem que falar alguns idiomas. Às vezes, um só idioma estrangeiro não basta. Então, eu falo fluentemente espanhol, inglês, Esperanto, que é uma língua artificial. Esperanto, sim, falo fluentemente Esperanto. E aí, eu precisei estudar também mandarim, mas eu não dialogo em mandarim. Eu sei perguntas básicas, como "tô xiaotian", quanto custa isso aqui, né? Coisas básicas assim, para não passar fome na China. Então, eu me dei conta de uma coisa. Cara, no mundo dos idiomas, a maioria das pessoas que falam bem, na verdade, todas as pessoas que falam muito bem são autodidatas. E aí eu comecei a pensar, cara, será que na área da hipnose haveria alguma coisa em que me impedisse de me tornar um autodidata também? Porque eu comecei a procurar na literatura tratamentos para a depressão. Não encontrei nada. E eu havia resolvido em mim mesmo. E assim, cara, se eu resolvi em mim mesmo, agora eu preciso entender essa estrutura. Como que eu fiz isso? Porque às vezes a gente faz coisas sem saber, como andar de bicicleta, o exemplo que eu te dei, a gente faz e aprende e não sabe explicar como, né? Eu precisava entender o processo. Ou seja, as perguntas que eu estou te respondendo hoje vêm dessa autopesquisa, por assim dizer. Mas não é só autopesquisa, na literatura também, né? Como quem estuda idiomas é autodidata por idiomas, mas também ele não estudou tudo sozinho. Ele leu, ele aprendeu muita coisa também. Quando nós estamos lendo um idioma estrangeiro, eu estou também aprendendo o idioma com outra pessoa. Tem um professor ali também, né? Mesmo assim, é autodidatismo. Então, é nesse sentido, sabe? De uma busca por mim mesmo, porque eu queria muito aprender a resolver esse problema em mim, aprendi, depois queria ensinar, né? Tanto é que eu já tenho, lá na clínica, nós temos um dos alunos meus que também trata depressão e ansiedade a partir da técnica que eu ensinei, que é a mentogenia, que não é só uma técnica, ela é um sistema e também não é abordagem, tá? Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre ela, porque inclusive, é uma filosofia com arte, o que é diferente do mundo acadêmico. O mundo acadêmico é de uma base estritamente científica. Só que a mentogenia não é estritamente científica, ela precisou ir além do cientificismo. Quando eu digo ir além, é porque, assim, eu precisei trazer um conceito diferente. Por exemplo, a ciência, ela tá presa à questão do laboratório. Tu tem que ter prova, né? Mas o que acontece? Eu percebi que nas artes marciais, por exemplo, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Tu enfrentaria um faixa preta em karatê? Ah, não. Não. De imediato diz não, né? Não. Aqui tem uma prova, olha só. Só que essa prova, ela não é prova no sentido científico, ela é uma validação. Por exemplo, eu também não enfrentaria um faixa preta. Eu já sei disso. Então, tem coisas que são óbvias. Daí, a gente não precisa da ciência para eu poder te dizer que eu não vou enfrentar um faixa preta. Não precisamos da ciência para isso. Embora ela seja muito válida no seu campo, tu entende? Daí tem um campo prático, que a terapia, ela não está entrando nesse campo prático que as artes marciais entraram. Qual que é o campo prático? Eu desenvolvo uma metodologia e aí eu aplico essa metodologia e eu valido a metodologia com um paciente, deu certo, com 2 deu certo, com 3 deu certo, com 4 deu certo, eu estou validando, aí ela é válida, porque eu vi com os meus olhos que ela funcionou, o paciente viu com os olhos dele que funcionou, sentiu no seu interior que funcionou, a gente chama isso de validação. Só que a validação, ela não é um procedimento científico, ela é um procedimento das artes marciais. E na filosofia nós temos a argumentação. E que é o que eu estou fazendo contigo, eu estou argumentando. Aqui tem uma argumentação, eu não tenho elementos científicos na minha fala. Percebeu que não há elementos científicos na minha fala? Então, aí a mentogenia, essa técnica, essa metodologia que nós estamos desenvolvendo, que é um sistema, na verdade, ela tem um viés filosófico artístico no sentido das artes marciais, entende? Nesse aspecto, que as artes marciais utilizam a validação para corroborar uma descoberta. A validação não utiliza a prova, porque a prova ela é cara e ela demanda muito tempo,
porque e ela demanda a reprodução. Ela é elitista, né? Ela Se é a gente for olhar direitinho. De certa forma, poderíamos ver por esses olhos. Sim. E daí a validação não... ela só precisa ser... Ela só também, quando eu digo que ela funciona, outros podem testá-la e ver se funciona. Aí outros testam e ver se funciona, pronto, tá validado. Né? E aí a gente elimina os sistemas de crença, né? Porque na área da terapia tem muitos sistemas de crença, né? Então a gente precisa também respeitar, mas ao mesmo tempo tratar isso com um sistema de validação, né? Então, por isso a mentogenia é baseada na validação. Ela não se preocupa com prova. Se fala muito, e as evidências? Onde é que estão as evidências? Amigo, não tem evidências, aqui tem validação. Mas então tu poderia explicar um pouquinho, já que a gente tocou nesse assunto, do que seria mentogenia? Pois é, a palavra mentogenia, genia vem de genes ou de origem, né? Aonde que começa alguma coisa, e mento vem da palavra mente, né? E aquele O ali é apenas uma vogal, agora eu não lembro como que se chama assim, ela para dar um tom de, né? Vai ter uma cola ali. Exatamente, uma colinha. Então, mentogenia significa aquilo que vem da mente, não do cérebro, para separar bem essa questão. Porque o que está acontecendo também hoje em dia? A neurociência é extremamente importante, valiosíssima, está fazendo descobertas sensacionais, extraordinárias, mas a gente precisa se descolar um pouquinho também. O que está acontecendo na área da terapia? Muitas correntes terapêuticas, elas ficam na sombra da neurociência. Então, mencionando neurociência o tempo todo. Percebeu que até agora eu não mencionei neurociência, estou mencionando dentro de um contexto que é dela própria, não é da mentogenia. A mentogenia e neurociência estão em campos completamente separados, né? Mas não impede que alguém que esteja estudando a mentogenia também possa estudar a neurociência, nada de errado com isso, pelo contrário, né? Mas são campos diferentes. Enquanto que a neurociência trata do cérebro físico e seus mecanismos químicos, a mentogenia trata daquilo que está relacionado com a mente. E que, se a gente for dar um espaço para a mente, a gente poderia chamar de jardim mental, que é onde está a nossa mente. Nossa mente deveria estar em um jardim mental. Quando esse jardim está pisoteado ou cheio de ervas daninhas, nós temos problemas emocionais. É uma outra metáfora, tá? Legal. Então, que a gente traz para entender. E aí, dentro desse jardim mental, a gente precisa cuidar dele. E por que as pessoas têm problemas emocionais? Porque elas não sabem que está cheio de ervas daninhas, não sabem que andaram pisoteando no jardim mental delas, e aí elas fazem isso com os outros. Elas jogam sementes de ervas daninhas no jardim mental dos outros e elas pisoteiam o jardim dos outros, que é o que muitos pais, sem culpa deles, né? Pais que estejam me ouvindo, não tem culpa nenhuma, porque não foi o que aprenderam, é o que sabem, né? Mas podem aprender coisas diferentes, e é por isso que a gente tem que trazer. Que pisotearam o jardim mental deles. E agora eles pisoteiam o jardim mental das suas crianças. Eles repetem, né? Porque não aprenderam a fazer nada diferente, foi o que aprenderam a fazer. Então, por isso, a mentogenia, ela tem um foco na mente. Tudo que diz respeito à mente, né? Foco exclusivo na mente. E aí, para separar bem, eu uso a metáfora a história do elefante, né? Quando a gente pensa num elefante, só é possível isso mentalmente, porque um elefante não cabe no cérebro, mas cabe na mente. Como manadas de elefante cabe na mente, como o próprio sol cabe na mente, né? Então, a mente não tem tamanho. Então, a mentogenia é focada exclusivamente na mente. Por que isso é importante? Porque tem um outro problema. A nossa ciência, ela tem uma estrutura, é observação, análise, descrição e conclusão. Observação, análise, descrição e conclusão. Só que nós temos um problema. Como é que observa o pensamento? Né? Não tá. E aí, se o pensamento não pode ser observado, as questões mentais não podem ser tratadas pela ciência. É impossível. Não dá. E esse ponto não foi visto no mundo terapêutico. Ninguém viu isso. Está oculto. É óbvio, mas ninguém viu. Né? Então, se a ciência não pode estudar a mente, é por isso que todos estão na sombra da neurociência. Porque ela estuda o cérebro e tem muita informação valiosa ali. Mas a gente precisa olhar para a mente, porque a mente existe. Eu penso, se eu penso, eu logo existo, como dizia Descartes, né? Então, o pensamento existe, mas o pensamento não pode ser observado, assim como um sonho. Se eu te contar um sonho,
Tu não tens como saber se eu sonhei de fato. Eu posso ter mentido, inventado o sonho, mas você vai acreditar pela forma como eu descrevi. Eu não tenho motivo nenhum para mentir. Então você vai aceitar que o sonho é verdadeiro, mas para você, tu não tem como saber se é verdadeiro ou não. A experiência é exclusivamente minha sobre o sonho. Então, até mesmo o sonho, estudá-lo de um ponto de vista mais profundo, teria que ser uma disciplina nova, não neurocientífica, porque o sonho é uma experiência individual. Eu posso analisar o cérebro, o que acontece no cérebro, ok, é um aspecto da experiência, mas o que acontece na mente quando eu estou sonhando? Então, isso é mental, totalmente mental, tem a ver com aquilo que nós chamamos de subconsciente na hipnose, que na psicologia é chamado de inconsciente, que tem umas diferenças, né? Mas é basicamente a mesma coisa para o nosso público que está nos ouvindo entender. Então, o subconsciente é algo que existe, é um fato, mas não é nada concreto, né? Quando eu estou sonhando, eu estou dormindo no meu consciente. Mas nesse momento eu estou acordado dentro do meu subconsciente sonhando. Então ele existe, e a gente sabe, mas a ciência não consegue estudar o sonho sob o ponto de vista da experiência. Consegue estudar o sonho sob o ponto de vista do cérebro e dos processos químicos, mas não sob o ponto de vista da experiência. Então, a mentogenia, ela é voltada para a experiência. E essa palavra é uma palavra extremamente valiosa. Experiência. Viver é experimentar. A gente só vive quando está experimentando, né? Nós estamos aqui nesse momento maravilhoso, estamos experimentando uma experiência, né? De conversar sobre coisas que a gente adora fazer. É uma experiência gostosa. Comer uma maçã é uma coisa gostosa. Então, assim, só que falar sobre a experiência não é científico. Não dá para fazer isso, porque ciência é observação, análise, descrição e conclusão. Então, a gente precisa separar isso, mas, ao mesmo tempo, ter uma metodologia de trabalho, que é a validação. Sim. A mentogenia é uma parte afora, então, da neurociência, mas também que vai explicar o que tem dentro do cérebro em si, né? Veja só, o conhecimento humano, ele se complementa, é como um grande quebra-cabeça, um depende do outro, Sim. Um ajuda o outro, né? Embora em determinados, por exemplo, veja a física e a matemática, né? A matemática é uma disciplina, a física é outra disciplina, mas elas trabalham juntas também, né? Em certos aspectos. Então, nada impede que, de repente, algum profissional resolva juntar os dois e trabalhar juntos, não há problema nenhum, mas por questões de objetividade, a gente precisa começar separando, por que isso é importante? Porque neurociência é ciência, mentogenia não é ciência, é filosofia da mente e arte, no sentido das artes marciais, né? Eu preciso explicar isso para não confundir com artes, quadros e pinturas, né? No sentido das artes marciais, que a arte marcial, ela exige habilidade profunda, como qualquer arte, exige habilidade profunda para atingir um resultado. E no caso das artes marciais, ela exige validação. A validação é a vitória, né? Essa é a validação. Então, a mentogenia também, ela exige validação. E a validação é muito simples. Basta eu olhar e eu ver o resultado, já é um resultado que eu posso... Para mim, ele já é válido. Aí o fulano, qualquer outra pessoa, não, mas isso não é válido para mim. Ok, então experimente. A experiência está aí disponível. Aplique a técnica e experimente. Deu certo para ti agora? Ok, então está validado. Mas não está provado. Cara, aqui não existe prova, existe validação. É outro mundo esse. Sim, e uma também, ela não... os dois lados, elas podem andar juntos. Podem. Sabe? Ou podem andar separado e à vontade. Elas Exato. Não precisam uma não existir e a outra existir. Isso mesmo. Elas podem existir e cada um escolher um lado que mais cabe para ele. Eu friso bastante isso porque há pessoas que elas ficam exclusivamente no campo das provas. Só o que é provado é válido. Mas a gente precisa ampliar isso, né? Então, os dois são válidos. A prova é importante no campo científico e a validação é importante na mentogenia. E até por isso, eu diria que ela meio que pode ter até uma característica de uma disciplina nova. Porque não é ciência. E a ciência é importante, né? Obviamente, claro. Mas ela também é independente e tem uma estrutura própria que funciona sozinha, independente de outras que funcionam sozinha, mas que também se complementa, né? Como qualquer área do conhecimento. Então, resumidamente, é mais ou menos isso. Ela é fundamentada pela validação.
Gostei. Mexeu muito com a minha cabeça essa parada da mentogenia. Mas fora isso, ou junto com isso, caso ela se aplique, na parte da depressão que a gente vem conversando, que é o intuito aqui da nossa conversa, o que dentro ou da mentogenia ou também dentro da hipnose a gente pode aplicar dentro de casa? Por exemplo, tu me falou que tu conseguiu resolver a tua depressão. Sim. Como é que dentro da minha casa eu poderia resolver a minha depressão? Primeiro a gente precisa aplicar o protocolo Scala, de Escala, 10 a então. 0. Agora Isso. é a escala, tá? Protocolo Scala. O protocolo Scala é de 10 a 0, quanto que eu sinto que é a depressão. Uhum. A depressão é 10, é 9, é 8, é 7, é 6, é 5. De 5 para baixo, a pessoa pode começar a resolver sozinha. Tá. Não precisa de profissional para isso. Tá? Tanto a depressão, quanto a ansiedade, quanto a raiva. A raiva também faz muito mal, tá? Uhum. Então é importante que as pessoas saibam sobre a raiva também. Depois a gente pode conversar a parte Legal. sobre isso, tá? Para não perdermos o foco, ela pode sim. Então, se a tristeza estiver numa escala de 10 a 0, estiver de 5 para baixo, ela pode eliminar aquela tristeza, tá? Se estiver acima disso, ela precisa da ajuda profissional. No caso da ansiedade é igual. Medos, qualquer medo. Vale para qualquer medo. A ansiedade é um grupo de medos, mas não importa o tipo de medo que for. Se for até 5, dá para resolver. E no caso da raiva também, igual. Tá? E muitas pessoas não acham importante desativar a raiva, mas é importante, porque a raiva pode criar bruxismo. O bruxismo não é multifatorial, ele é unifatorial e vem da raiva e da mágoa. Tá? Dores onde o médico não identifica a causa. Qualquer dor que o médico não identifica a causa, ela com certeza é emocional e vem das raivas e mágoas, tá? E aí tem as dores no corpo, assim, eu tenho percebido que as dores nas costas muito fortes, tá muito relacionado ao sentimento de culpa. Dores na cabeça é muito misto, não dá para saber exatamente a causa. Nas pernas tem profundo medo do futuro e alguma coisa que está relacionada com o futuro junto com raiva, tá? Medo e raiva. Então, assim, dores no corpo, fibromialgia também tem a ver com mágoas e raivas, fibromialgia. Caramba. Exatamente, E alguns tipos de alergias na pele, inúmeras alergias na pele, são emocionais, né? O fato é o seguinte, se o médico não consegue identificar a causa física, provavelmente é emocional. Ou o médico, ou muda de médico e faz outro para ter outras opiniões, mas não fez vários testes, não achou, é emocional. E o que faz? Elimina. Basta eliminar. As dores de cabeça... Nossa, eu não tenho um cliente que no final do tratamento que tinha muita dor de cabeça, enxaqueca, etc., que tem ainda. Não tem. Some, desaparece totalmente. Mas o que tu faz daí? Não, na verdade, eu não trato a dor de cabeça. Tá. Porque o meu tratamento é ajudar a eliminar tristeza, medo e raiva. É isso que eu faço. Vamos resumir? É o que eu faço. Eliminar tristeza, medo e raiva. Através das técnicas e dos protocolos da mentogenia. O Uppsala é um que a pessoa poderá fazer em casa. Eu aplico o correspondente ao Uppsala, mas daí ele tem outro nome, que porque daí ele não é auto-hipnose, ele é hipnose, né? Na clínica. Daí a gente aplica esse para tratar questões mais complexas, tristeza. Por exemplo, o luto prolongado. Uma mãe, um pai que está ainda de luto depois de 5 ou 10 anos. Tá? Esse luto prolongado pode ser tratado também com hipnose. Tá? Quando ele é curto, tipo menos de 6 meses, na hipnose é proibido tratar o luto com menos de 6 meses. Por quê? Porque a pessoa precisa viver o luto. Tá. É da natureza humana, precisa viver. Tá? Depois dos 6 meses, se ela quiser resolver o luto, ela pode. Entendi. E porque é uma questão profundamente mental, né? A minha mãe, por exemplo, tá fazendo menos de 10 dias. E eu não entrei no processo de luto. Eu já estava mentalmente preparado para isso, né? Então, assim, como eu conheço esses aspectos, eu me preparei mentalmente para não precisar entrar na dor, porque eu sei que ela gostaria que eu não sofresse. Então, isso me leva a não precisar entrar nessa dor. Então, qualquer que seja o caso, mesmo a tristeza derivada do luto prolongado, uma depressão eventualmente pode acontecer pelo luto prolongado, né? Então, é preciso desativar o luto prolongado,
Tanto no aspecto racional quanto emocional, tá? O racional, por exemplo, é mostrar para a pessoa que ela pode ter outros filhos ou pode ter outras pessoas que a amam, e aí ela está deixando de viver para as outras pessoas, com as outras pessoas. E se perguntássemos para aquela pessoa que se foi, mesmo que se fosse uma criança, você ficaria feliz sabendo que sua mãe está sofrendo? O que você quer que a sua mãe faça? Sofra ou fica feliz? Eu quero que minha mãe seja feliz. Ou seja, é um cenário metafórico que a gente traz para a razão, né? Mas aí existe também o deixar passar, que é a desativação, né? da emoção, o sentir. Sentir, tornar-se consciente daquele sentir e deixar passar. Então, no campo da tristeza, no campo dos medos e no campo da raiva. Sim, perfeito. E também tem a parte que a gente conversou um pouquinho, que provavelmente eu e o Silvio vamos fazer mais um episódio sobre missão de vida, né, que tu falou. Então, muito provavelmente a gente vai dar uma pincelada aqui o que seria missão de vida, principalmente para quem está num estado depressivo ou que está perdido na vida. Então, só para dar uma pincelada, porque provavelmente, acredito fielmente que a gente vai fazer outro episódio sobre missão de vida, Vamos lá, vamos conversar um pouquinho e o pessoal vai ter um gostinho, e eu também. O que seria esse missão de vida e por que ele é tão importante assim na nossa vida? Veja só, missão de vida é uma palavra que eu escolhi porque eu vejo que ela tem uma certa força. Também poderíamos chamar de objetivo de vida. Se a pessoa que está nos ouvindo quer chamar de objetivo de vida, pode, não tem problema. Mas eu gosto de missão de vida. Por que missão? Porque, assim, as empresas, elas têm uma missão. As empresas altamente organizadas, elas definiram uma missão para si mesmas. O exército dá missão para os seus soldados, né? Eles têm missão a cumprir. E nós, às vezes, temos ações na vida que chamamos de missão. Missão de pai, missão de mãe, né? Missão de filho. Então, missão é uma palavra forte, bonita e representativa. Missão de vida. Por que de vida? Porque é importante que seja longo, né? E aí eu faço uma pergunta para começar esse processo, vou fazer essa pergunta para quem está nos ouvindo, os nossos ouvintes, e também deixar para você a pergunta, mas não respondam agora, ninguém responda, apenas vai ficar a pergunta pronta. Ok. Quem você deseja ser daqui a 10 anos? Olha, eu já tenho uma ideia. Então, e se tu já tem uma ideia, isso já está sendo formado na tua mente. Mas quantas pessoas daquelas que estão nos ouvindo sequer pensaram sobre isso? Algumas se assustam com essa pergunta. Quem você quer ser daqui a 10 anos? Porém, olha só, se a gente reunir 100 crianças, perguntar para a primeira, quem tu quer ser daqui a 10 anos? Ela muito provavelmente terá uma resposta. E se ela não tiver, aí você diz, daqui a pouquinho eu volto em ti. E você vai perguntando, do segundo que ouviu aquele, já vai buscar a resposta, e os outros 99 vão ter a resposta. Quando eu volto naquele último, ele vai ter a resposta também. Os adultos, depois de um certo tempo, eles perderam essa habilidade. E essa habilidade precisa ser reconstruída. Sobretudo quem passou por problemas emocionais, que foi o meu caso, eu tive depressão, muita ansiedade. Então, a minha visão de futuro acabou se estilhaçando, se rompendo, e ela sumiu. Só que eu sabia da importância dela, porque eu já lia muito sobre isso na minha juventude, a importância de um objetivo, o objetivo principal definido, é outra forma de chamar missão de vida. Então, aí isso me trouxe essa percepção dessa necessidade. E por que é importante? Porque eu preciso saber para onde eu vou. Se eu não souber para onde eu vou, eu ando sim, mas eu ando em círculo, como barata tonta. E aí isso gera uma confusão. Porque o que acontece? Quando eu sinto que eu estou evoluindo, isso dá prazer, amigo. O sentimento de evolução, seja profissional, no trabalho que vocês estão desenvolvendo, qualquer que seja ele dá prazer. E ele traz dois sentimentos valiosíssimos, que é a empolgação e a motivação. A empolgação e a motivação, elas vêm do futuro. Veja só, a ansiedade, as pessoas dizem que é excesso de futuro. Não, a ansiedade é medo, vem do passado. A tristeza vem do passado, a raiva vem do passado. Agora vamos falar daquilo que vem do futuro. Entusiasmo e motivação. Ou ele vem ou ele não vem. Tá? E para a maioria das pessoas que têm problemas emocionais, ele não vem. Então as pessoas já não têm mais, elas já têm os problemas. E aí falta entusiasmo e falta motivação. E como que eu vou ter entusiasmo e motivação? Para eu ter entusiasmo e motivação, eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu preciso ter um direcionamento na minha vida. Eu não preciso ter uma resposta fechada. Eu quero ser enfermeiro, eu quero ser empresário, eu quero ser
advogado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter um avião. Cara, os bens materiais não fazem parte dessa resposta. É o ser, não é o ter. Porque o ter é consequência. As pessoas, elas cometem um erro gravíssimo de colocar o ter na frente do ser. Não dá para chegar no ter se você não ser, não for. Não é verdade? Então, é preciso analisar essa questão olhando para o futuro, para quem eu quero ser. Né? Há 4 anos atrás, eu respondi essa pergunta para mim mesmo. Quem eu quero ser daqui a 10 anos? Então, eu tenho mais 6 anos pela frente de um projeto de 10, tá? A resposta que eu escolhi para mim foi criar uma escola. A mentogenia não existia. A mentogenia vai ser ensinada nessa escola. E essa escola não é o conceito de escola tradicional, é o conceito de escola clássica. As escolas, por exemplo, na psicologia tem as escolas de psicologia, na filosofia tem as escolas da filosofia. Enfim, nesse sentido, é uma escola nesse sentido, mas ao mesmo tempo ela vai ter uma estrutura também. Então, ela vai representar uma escola de pensamento, porque tu está percebendo que é um pensamento isso, uma estrutura de pensamento, né? E, ao mesmo tempo, vai ter... Então, assim, dentro desse projeto, eu já estou há 4 anos dentro dele. Então, eu ainda tenho 6 anos pela frente. Muitas dúvidas a serem respondidas. E a mais difícil foi chegar numa dúvida que era, por onde que eu começo? E eu estou começando por um livro, que não está pronto ainda. Estou trabalhando muito nele. Justamente para poder trazer os conceitos da mentogenia de uma forma que todos compreendam e seja agradável de ler, gostoso e fácil de entender, né? E não seja técnica. Vou querer ler quando sair. Então, chama-se profissão hipnólogo, só que a profissão hipnólogo ela pode ser incorporada em diversas áreas, né? A profissão hipnólogo no sentido de profissão, mas ela pode ser incorporada por diversas atividades, porque a hipnose é uma coisa tão... É o transe, né? Entender o transe e incorpora em qualquer profissão que tenha relação com a saúde mental. Né? E aí, é isso, saindo nesse contexto. Voltando à missão de vida, não nos perdermos. Ela é extremamente valiosa por isso, porque ela vai gerar entusiasmo e motivação, tá? Então, assim, a minha missão de vida, por exemplo, é ajudar as pessoas a reencontrar o prazer de viver. Boa. Essa é a minha missão de vida. Uma boa missão. Ajudar as pessoas a reencontrar o prazer de viver. Né? E aí, com isso, eu tenho um direcionamento. Dentro desse direcionamento, eu não estou preso a certos vieses, percebe? Além de hipnólogo, eu posso incorporar outras profissões. Daqui a pouco, se eu resolver fazer, sei lá, supondo que eu quiser, eu resolvi fazer filosofia ou psicologia ou qualquer outra coisa. Não, cara, não estou preso à hipnose. É uma soma. Eu vejo tudo como uma soma, vai somando, né? Quanto mais idiomas eu falo, melhor, né? E aí é um direcionamento. Então, a missão de vida, ela cria uma direção para a pessoa. E aí, isso facilita. Então, no meu caso, ajudar as pessoas a reencontrar o prazer de viver. Como assim? É que se eu ajudo elas a serem menos tristes ou eliminar totalmente a tristeza, o meu objetivo não é menos, é eliminar totalmente, porque é possível, né? Eliminar a tristeza, eliminar medos e eliminar raiva. O medo não é totalmente, porque o medo é bom ficar um pouquinho, tá? Ele é saudável até um certo... É como um sal na comida, ele é importante, tá? O tristeza não. A mágoa também não. E aí... Eliminado esses, eu agora preciso de entusiasmo e motivação. E como é que eu faço para ter entusiasmo e motivação? Missão de vida é a resposta. E também conseguir mensurar que tu está engatinhando, né? Exato, saber que está andando, saber que está evoluindo, né? Saber que está indo para frente. Por exemplo, eu estando aqui hoje com vocês faz parte da minha missão de vida. Legal, e que bom, porque aí eu tô dando um degrauzinho para ti. Exato, exatamente, está contribuindo para o meu degrau, para a minha missão de vida. Legal, e aí é uma soma, né? Isso se soma. E aí, olha só, eu não estou extremamente entusiasmado aqui? Sim. Não estou extremamente motivado? Porque está dentro da minha missão de vida. E aí, quando a gente está dentro dela, a gente fica assim. Tem uma coisa importante aí a definir o seguinte, ó. Quando as pessoas começam a pensar nisso, tem que tomar cuidado para não cair na ansiedade. E eu vou ensinar como fazer isso. Posso? Pode, fica à vontade. A gente precisa dar um tempo pra gente para encontrar a missão de vida. Não vai ser mágico, assim, eu defino agora, eu não tenho e vou ficar perdido em torno do não ter. Não. Dê 2 anos para encontrar a sua missão de vida. Pelo menos 2 anos. Se encontrar antes, ótimo, perfeito, maravilhoso. E se chegar aos 2 anos e não encontrou ainda, também não tem problema, porque agora está mais próximo do que antes.
né, do que nunca esteve. Então, se levar 3 anos, não tem problema. Eu já tive casos na minha vida lá, quando eu era adolescente, para encontrar a minha primeira missão, porque agora eu estou dentro da segunda missão de vida, né? Fiz transição. Sim. Eu levei 6 anos para encontrar a minha primeira missão de vida. 6 anos. E para encontrar a segunda, que é essa dentro da qual eu estou, eu levei 6 anos também. Só que a maioria das pessoas não levam esse tempo todo. E eu costumo dizer que eu precisei levar 6 mais 6, porque talvez assim eu pudesse explicar melhor sem desistir. Eu não desisti um único minuto. Ir atrás, acreditar que é possível, que encontra, né? O universo tem alguma coisa aguardando por nós, então tá ali, só que a gente precisa querer. E aí tem outra coisa importante, nessa questão do universo quer, eu gosto de usar uma metáfora, né? Assim, como as pessoas, tem muitas pessoas que consideram a questão de atração e tudo mais, eu não vejo muito por esse lado, mas tem um certo viés importante aí, que é o seguinte, ó. Como que o universo vai me ajudar a chegar em algum lugar se eu não sei aonde eu quero chegar? Não dá, essa conta não fecha. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, missão de vida é isso. Daí, eu sei onde eu quero chegar, de vez em quando o universo está me entregando de presente uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É uma metáfora para dizer que as coisas vão ficando claras da nossa frente, né? Então, assim, depende do sistema de crença da pessoa, ela pode dizer que o universo entregou para ela. Ou agora ela estava, ou antes teria passado batido, ela não teria visto, porque ela não tinha uma missão de vida, tinha passado e não ia ver. Então, é mais ou menos isso. A missão de vida, ela clareia os nossos horizontes e, nesse sentido... Ainda outra coisa para também não ficar ansioso é saber que vai acontecer lentamente. Mesmo que eu descobri a minha missão de vida. Por exemplo, eu redescobri a hipnose em 2016, porque eu já tinha lido sobre hipnose muito tempo antes, a gente comentou fora ali. Só que eu redescobri em 2016 novamente a hipnose. Mas demorou um certo tempo até eu me empolgar com ela. Porque tu acabou de fazer a descoberta, é a semente, cara. A semente foi plantada, mas ela precisa crescer, ela precisa germinar até dar os frutos. E aí, quando começa a dar esses frutos, é que a gente realmente se entusiasma, né, com a nossa missão de vida. Então, a hipnose está dentro da minha missão de vida, mas ela não é o único elemento, é um deles, né? Então, é preciso dar o tempo ao tempo. As pessoas não podem ser imediatistas, né? O imediatismo é um veneno, nesse caso. Para muita coisa, aliás, né? Não só para isso, né? O imediatismo, inclusive, é um padrão de pensamento, né? Padrão de pensamento, Então, é isso. Daí, a missão de vida torna-se extremamente valiosa porque ela produz o entusiasmo e a motivação. É impossível sentir entusiasmo e motivação duradouros se não tiver missão de vida. Só que não precisa chamar de missão de vida. Pode dar outro nome para isso, né? Eu gosto de missão de vida, então é assim que eu chamo. Propósito, né? Propósito. Mas sabe uma coisa? Eu tenho minha missão de vida faz um tempo já que eu busquei ela e realmente ela demora, ela é estruturada ao passar do tempo. E uma das coisas importantes que eu fiz é estruturar esse plano, não mentalmente. Porque se eu deixar na minha cabeça, como eu falei, a gente vai pensar em várias coisas e não vai pensar em tentar resolver esse problema. Então eu estruturei, coloquei no papel quem eu quero ser, como é que eu quero estar. Não é negócio de lei da atração nem nada. É um projeto meu mesmo. Eu quero me formar em psicologia, quero atuar na área clínica, quero ter o meu podcast enquanto isso. Como é que eu vou chegar até lá? Como é que eu vou fazer para encontrar e ter esse dinheiro, fazer esse dinheiro para que eu consiga ter a minha área clínica? E eu fui quebrando em partes. Porque assim, tu fala que é muito importante ter a motivação. Claro. Mas se a minha motivação só vai chegar daqui a 10 anos, eu não vou ter. Exato. Não vou ter. Então eu preciso quebrar em partes para que eu me sinta motivado nessa minha missão de vida. Exato. Não, isso é valioso, foi ótima a tua colocação, que explicar essa parte inicial, né? É que nesse caso, eu estava começando de trás para frente. Eu gosto de começar de trás para frente, porque daí é relativamente fácil eu me visualizar em algo lá na frente, né? Lá distante, porque é menos palpável, e aí eu posso sonhar, é quase que um sonho. A partir desse sonho, eu vou trazendo e aproximando cada vez mais próximo de mim, no sentido de, usando essa mesma metodologia que tu fez, eu tenho um protocolo para isso que eu faço onde eu divido as atividades do hoje, inclusive,
do futuro próximo e do futuro distante. Então, esse 10 anos aí é futuro distante. Tem um futuro intermediário e o futuro, que é um futuro de médio prazo, e do curto prazo e do curtíssimo prazo, na verdade. Do curtíssimo prazo é hoje, daqui mais alguns dias e semanas pela frente, né? E então, eu tenho, nesse sentido, as pessoas que sabem utilizar aquela ferramenta de chama MindNode, que é uma ferramenta, aqueles mapas árvores, o mapa mental? Mapa mental, isso, em português é o mapa mental. Esse mapa mental é muito bom, porque daí tu vai jogando as coisas ali, e aí no meu caso eu organizo por tempo, inclusive é um protocolo, tá? É o protocolo Verlangen. Quando eu ajudo alguém a estruturar a visão de futuro dela, que ela quer aprofundar-se nisso, eu uso o protocolo Verlangen e eu uso o mapa mental para fazer isso. Daí a gente vai jogando no tempo as coisas que são mais longe e as coisas que estão mais próximas. Por exemplo, isso que eu fiz. Isso, fantástico, é isso aí. Que legal. Exato. É isso aí mesmo. Eu fiz assim, do dia, o que eu preciso fazer no dia, que são processos, ir na faculdade, então são coisas assim que eu não tenho que desprender tempo, por exemplo, ver o aval para criar a minha sala lá de psicólogo. E aí depois tem a da semanal, e aí depois tem a do mensal e tem do anual. Só que aí eu vejo de trás para frente. O que eu tenho que fazer no anual para que eu veja no meu mensal, e do mensal para que eu veja no meu semanal, e do meu semanal para ver no meu dia a dia. Tu criou um protocolo, amigo. Criasse um protocolo. Olha só. Criasse um protocolo, podes até batizá-lo, é o mesmo que eu utilizo, mas esse aí é o seu, tem a sua particularidade, dê um nome para ele. E eu fui criando porque assim, toda vez que eu ia criando uma ideia para estruturar essa minha missão de vida, eu via que eu ia falhando. Eu ia falhando, eu não conseguia completar nem a primeira semana, nem a segunda. Dessa maneira que eu consigo estruturar muito melhor. E eu coloquei num papel. Eu não deixei na minha mente. Eu estruturei lá o que eu tenho que fazer. Isso ajuda muito. Nossa, demais. Porque se tu deixar a tua missão de vida na tua cabeça, tu vai esquecer, tu vai fazer outras coisas. No teu dia a dia, tu nem vai pegar naquilo ali e pensar, hoje eu tenho que fazer aquilo. Mas uma das coisas mais importantes é entender que é o processo, e o processo tu precisa olhar para ele de uma forma, poxa, eu tenho que passar por isso aqui, seja ele difícil ou não, seja ele que eu vou alcançar esse projeto lá na frente ou não. E uma das coisas mais importantes é a mudança também. Se eu achar necessário mudar, ok, faz sentido essa mudança, vamos mudar rápido. Ou seja, tu tá falando de saber lidar com a incerteza. As pessoas têm dificuldade de lidar com a incerteza. E é muito difícil, né? Eu não sou o melhor cara que lida com incerteza, mas eu estou treinando. Exato. Esse treinamento é valiosíssimo, tá? Amar a incerteza. Eu chego a exagerar. Ame a incerteza. Porque no dia que nós nascemos, a vida já é incerta para nós. Amar a incerteza. Nós não estamos aqui vivendo apesar da incerteza, né? Então, lidar com a incerteza no protocolo que tu acabou de criar, dê o nome, batize ele depois, tá? Porque daí é interessante, daí ele se torna uma estrutura já com nome, né? Sim. Então, realmente é isso aí, aprender a lidar com a incerteza dentro dessa proposta. Então, você já está tu está estruturando tua missão de vida, tu entende? Só que tu podes ampliá-lo ainda mais, tentando resumir num conceito que faça muito sentido para ti. No meu caso, é ajudar as pessoas a reencontrar o prazer de viver. Eu gostei muito dessa frase, achei bem legal e faz muito sentido contigo, pelo que eu tô te conhecendo agora, claro. Isso, então, aí a minha missão de vida é essa, né? Ajudar as pessoas dentro dessa busca do reencontro do prazer de viver. O prazer de viver eliminando tristeza, medos e raiva e adicionando motivação e entusiasmo. Aí, é prazer de viver? Legal, eu vou procurar algo que faça sentido com isso para, além de colocar o nome nessa minha estrutura, também pensar nessa frase, porque é impactante, é importante pra gente dar nome às coisas, sentir as coisas. E Silvio, uma das coisas aqui do meu podcast... tu já ensinou muita coisa aqui, demais, e eu fico louco, assim, quando a pessoa fala sobre mente, sobre a capacidade mental das pessoas e da sua própria mente, e como ela traz a luz do que tá pensando para as outras pessoas, e tu é muito bom nisso, parabéns. Mas uma das coisas que eu te peço aqui, vamos lá, imagina que tu tem um megafone, e tu pode falar pro mundo inteiro algo que tu vê de padrões nos teus clientes, ou que você visualiza nas pessoas do mundo, e percebe, poxa, eu gostaria muito de falar isso para as pessoas, para
que ela se torne uma pessoa melhor, que ela não se aflige por alguma questão. O que tu tem em mente, que tu vê nas outras pessoas, que tu vê em padrões e que tu poderia ajudar essas pessoas? Perfeccionismo e imediatismo. Ah, perfeito. Perfeccionismo é muito ruim, cara. Perfeccionismo e imediatismo. Daí a gente precisa elucidar isso um pouco, né? Sim. Existem dois tipos de perfeccionismo. Existe o perfeccionismo paralisante e o perfeccionismo estimulante. Não conheço. O perfeccionismo estimulante é aquele que você não cede ao imediatismo porque sabe que precisa de mais tempo. Tá. O meu livro, por exemplo, que eu estou escrevendo. Eu já fiz... tentei conversar com inúmeras pessoas, profissionais da área até, para colher algumas ideias. Assim, e de repente ver se eu ia comprar um curso ou não ia comprar e tal. Tá, resolvi não comprar. Aquele profissional vem conversar comigo, tentando me pressionar, dizendo que o meu livro não vai sair nunca, porque eu não edito ele de uma vez. Por que eu não faço ele de uma vez? Por que eu não faço de uma vez por todas? Aí, por que eu não faço? Porque eu sou perfeccionista, mas é um perfeccionismo estimulante. E também eu não sou imediatista. Eu já tenho um livro escrito. Eu não preciso escrever um outro livro para dizer que eu tenho um outro livro escrito. Não, eu tenho um objetivo para esse livro e eu não alcancei o objetivo ainda. Né? O objetivo é explicar com o máximo possível de clareza que os problemas emocionais do mundo se resumem às emoções reprimidas. Emoções reprimidas é a chave. Então, eu quero escrever esse livro nesse contexto. Perfeccionismo estimulante e não paralisante, porque eu estou constantemente nele, e não sendo preso pelo imediatismo de ter que lançar de uma vez, sabendo que se eu lançar de forma errada, acabou o meu projeto. Ele tem que atingir o meu objetivo de imediato quando for lançado. Então, esses dois são padrões de pensamento. Eu chamo de padrões de pensamento, né? Tem vários padrões de pensamento, né? Como vitimismo também é outro padrão de pensamento, etc. Mas o que realmente impede as pessoas de crescerem são esses dois. Perfeccionismo paralisante, que é causado basicamente pelo medo de errar. Uma coisa é eu saber que eu posso errar e aceitar que faz parte do processo e tudo bem. A outra coisa é eu ter medo de errar. É diferente. Então, na base do perfeccionismo, tem o medo de errar. Tá? E esse perfeccionismo não quer dizer perfeição, quer dizer do meu jeito. Esse é o problema. As pessoas acreditam que são perfeccionismo pela perfeito. E elas não sabem o que significa perfeito. Né? Perfeito significa feito até o fim. Feito. Feito, feito até o fim. Esse significa até o fim, através de, até o fim. Então, as pessoas não sabem disso, e aí elas acabam se perdendo nesse processo e caem na ansiedade e não fazem. Essa é a razão pela qual muitas pessoas sofrem de procrastinação. Essa é a razão mais fundamental da procrastinação. Então, tem no YouTube um monte de gente que ensinando um monte de técnicas. Não funciona. Nenhuma vai funcionar. Vai funcionar levemente no início, mas daqui a pouco não funciona mais. Por quê? Porque não foi tratado a causa. A causa é o medo de errar, medo do julgamento, medo que falem mal da gente, porque eu errei, né? Então, esses daí são os padrões de pensamentos mais comuns nas pessoas. Perfeccionismo e imediatismo. O imediatismo eu ainda tô trabalhando bastante, mas no perfeccionismo eu tô me adaptando a ele, porque eu gosto muito de criar canal no YouTube. Eu tenho uns 300 canais no YouTube. E eu já errei muito. Muito, muito. E hoje em dia eu não tenho medo de errar no canal. Então, isso aí é porque o teu perfeccionismo é o perfeccionismo estimulante. Perfeccionismo estimulante é aquele que erra muito e não vê nenhum problema em errar. E isso aí, inclusive, é quase que sagrado, tá? Metaforicamente falando. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes ao criar a lâmpada incandescente. Falhou mais de 1000 vezes. A lâmpada não teria surgido se ele não tivesse falhado mais de 1000 vezes, né? Aprendido mais de 1000 vezes, Não, né? é falhado. É falhado. Ele aceitava que falhava. É lidar com a falha. É saber que falha ou aprendizado são iguais. Sim. Então, pode ser aprendido também. Depende do ponto de vista. Né? Então, aí, nesse sentido, ele interpretava pelo aprendido, mas eu estou só enfatizando, né? Porque quando a gente erra, tudo bem, errei,
tá, daí errei, aceito e aprendi uma maneira de não errar mais. Então, eu também aprendi. A falha é um aprendizado. Sim. Né? É isso, se tu parar pra pensar, poxa, o medo de errar consigo mesmo. Quem é que vai te bater? Digamos assim, se tu errou consigo mesmo, tu vai se bater, tu vai se mutilar, mas aí tem Mas tu sabe de onde que ele vem? Ah. Da infância. A gente sempre volta na infância, né? É Sempre. incrível como na infância a gente é meio estragado, né, O cara? nosso cuidador, às vezes, não sabia lidar com a gente quando a gente errava. E aí, dentro desse processo, tem também um medo de lidar com o não. O medo de dizer não e o medo de receber não. É outro problema gravíssimo que as pessoas têm. É gravíssimo isso. O medo de dizer não e o medo de receber o não. E a gente recebe muito não quando a gente tá crescendo, né? Quando a gente é criancinha ali, não, coloca a mão aí, ele não é explicado por que E não é né? explicado, justo, esse é o problema. Se fosse explicado, ele não geraria transtorno emocional. É o diálogo. A gente volta no diálogo lá. É o diálogo, mas a maioria dos pais, não é culpa deles, mas eles não sabem dialogar. Porque eles também não aprenderam com os pais deles. Não é que não tem como julgar. Se tu julgar, tudo bem, ok? Tu é liberto tu ter liberdade de julgar. Mas meio que não tem como julgar porque eles aprenderam dessa forma. E os pais deles aprenderam isso. Exato. E os avós, os tataravós. E foi dado até hoje, com a ascensão da internet, onde que agora a gente pode se desprender disso e aprender E começar finalmente. a mudar. Mas ainda vai ter padrões enraizados na nossa cabeça. Por exemplo, eu acho que eu sou bem... desvinculado das crenças do meu pai. Algumas eu ainda tenho, algumas eu acredito que às vezes eu olho com os olhos do meu pai, às vezes eu olho com os olhos da minha mãe, e em alguns momentos, na maioria das vezes que eu tento, eu estou olhando com meus olhos agora. Mas, em algum momento a gente vai errar, a gente vai repetir o padrão do pai. Sim. Mas o importante é perceber isso e começar a mudar. E mudar. Isso. Exatamente. Isso é totalmente possível. Tem um exemplo que eu costumo usar para as pessoas entenderem que não é tão difícil mudar. Eu sou filho de agricultores. Os meus pais conhecem um português básico. E eu aprendi esse português básico com eles. A maioria dos meus irmãos falam esse português básico, né? Com problemas gramaticais, etc. Eu poderia ter continuado nessa linha dos meus pais, mas eu decidi mudar. Eu decidi aprimorar o meu português a fim de que eu possa me expressar melhor. Então, eu rompi com aquele padrão. Da mesma forma, é o padrão que tu estás te referindo. Tu estás rompendo com ele. Tu toma consciência e rompe com o padrão e muda. Então, aquele 5% que a gente referiu anteriormente, que nós somos 5%, é a média dos seres humanos, mas talvez você já seja 15% você, talvez eu seja 15% eu, mas e aí tem outras pessoas que são apenas 1% elas. É a média 5%. Então, é isso. Complexo. E Silvio, se as pessoas quiserem aprender mais sobre ti ou querer uma terapia contigo, como é que elas podem te encontrar? Pois tem um site que queromecurar.com. 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 Tá. E eu, inclusive, faço questão de usar ela palavra curar, porque ela sofre tabus, né? Ela sofre tabus, né? É a remissão, né? Normalmente é sempre a remissão daquele exato, problema, né? E assim, só que ela é muito esclarecedora, ela é muito simples, ela só tem 5 fonemas ou letras, né? Então, aí eu queromecurar.com, entrar no site, lá tem um botãozinho que pode clicar lá e vai direto no WhatsApp, e aí lá pode conversar comigo, né? E tem o teu Instagram, né? Tem o meu Instagram, ele anda meio parado porque eu não tenho muito tempo para estar alimentando, enfim, e aí anda meio paradinho. Daí o que acontece? Só para explicar continuar essa explicação sua, como que as pessoas fazem para me procurar, elas me procuram, aí depois como que funciona? Eu ofereço uma conversa de 30 minutos entre ela e eu. Nesses 30 minutos eu aplico o protocolo que aqui é chamado de Uppsala, lá tem outro nome, né? Eu faço um mini tratamento para que ela veja que são emoções reprimidas, né? Aí ela vai libertar uma emoção que está presa. Uma emoção que está reprimida. A pessoa liberta às vezes tem várias camadas. Uma única cena pode ter tristeza, pode ter mais de uma tristeza, tá? Tristeza pela mãe, tristeza pelo pai, etc, tá? As pessoas também copiam a dor do outro, tá? Fazem download da dor do outro. Interessante. Que é o efeito esponja. A gente chama de efeito esponja, né?
Então, aí a gente demonstra ali para a pessoa ver, não tratamos às vezes a cena inteira, porque é só meia hora de conversa, não dá para fazer muita coisa, mas dá para demonstrar alguma coisa. E a pessoa vê se faz sentido para ela, ela já percebe como que funciona, e aí o próximo passo é uma consulta de 2 horas, daí é longo, profundo e detalhado, e ali a gente verifica a extensão do tratamento, o que tem para tratar. As pessoas já me perguntam de início, mas quantas sessões que vão ser? Se não sei, temos que verificar primeiro. Né? Aí na consulta a gente verifica isso e dá a extensão do tratamento, o tempo de tratamento. Legal, perfeito, Silvio. Muito obrigado pelos ensinamentos, foi incrível. E eu te espero no próximo episódio para que a gente fale sobre a missão de vida de uma forma mais detalhada, pode ser? Com certeza, será um prazer incomensurável para mim estar aqui com você novamente, Ângelo, e os seus ouvintes. Tá, muito obrigado pelo episódio, de verdade. Gratidão. Tá, perfeito. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e comenta aqui nos comentários algum problema seu que tu vem vivendo ou até mesmo alguma pergunta que tu tenha pro Silvio, porque ele vai voltar aqui em algum momento. Então comenta aqui nos comentários, tá? Que aí eu volto e mostro, falo as perguntas pro Silvio, que vai ser bem legal. E também o meu canal de cortes tá aí na descrição do vídeo, o Instagram e o site do Silvio também vai estar. Tem o Instagram do podcast, o meu pessoal. E também... acho que é isso. Muito obrigado, tá, pessoal? De verdade. Tá sendo bem incrível essas nossas conversas e vocês estão aqui comigo, eu fico mais feliz ainda, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.